E aí, galera, estamos aqui mais uma vez no Pix Podcast, animados, sempre contentes. Agradecer aí, Jagmaster, firme com nós outros, animados, estamos sempre juntos. Obrigado, valeu, galera. Vamos beber, bora beber. E obrigado, Ju, por vir aí com nós. Juliana Rafael, desculpa, tinha esquecido o sobrenome da família. Imagina, um prazer estar aqui com vocês hoje. Empresária de Catuietê, de alguns ramos. São quantos ramos? Quantos segmentos? Na verdade, dois, né? Que é Dois. o de confecções e o de material de construção. Qual que você gosta mais? É Difícil, difícil, né? é Difícil essa pergunta. São dois foi amores. Maldade. É. São dois amores. É. Eu vejo, assim, posso estar enganado, mas a mim, olhando de fora, parece dois mundos que você vive. Dois mundos. Né? Dois Ou seja, mundos. eles não se conversam, é duas relações diferentes. Pode ser? Porque num é o meu lado empresária, que é o lado que eu tive que desenvolver, porque eu não entendia de material de construção. Então, assim, eu tive que aprender, era tudo um desconhecido. Aprender a ser gestora, aprender sobre os materiais, aprender a manha do mercado. E no outro é o lado que toda mulher tem que aflora, que é o de gostar de se cuidar, de gostar de coisa diferente, da roupa, de se vestir, né? Então, assim, por isso que eu digo, são dois amores, são duas personalidades ali. Você sempre viu esse mundo, assim, empresarial? Sempre foi seu forte? Sempre foi... Não. Até porque eu vim ser empresária agora de 12 anos pra cá, 12 né? anos pra cá. Exatamente. Faz pouco tempo. Quando eu morava no Brasil, antes de me casar... Você morava onde? Eu morava em Toledo, no Paraná. Ah... E aí eu e o Marco nos conhecemos lá e desde o começo ele falava pra mim, se um dia você quiser casar comigo, você vai ter que vir pro Paraguai. Vocês se conheceram lá, em Toledo. Mas ele morava aqui? Quando ele foi fazer faculdade. Ah... E aí a gente se conheceu lá e ele sempre deixou bem claro pra mim, se você um dia quiser casar comigo, você vai ter que ir pro Paraguai. Nossa, na faculdade você já falava de casamento, os Sim, dois. na verdade foi muito assim, foi muito logo, apesar da gente ter namorado 6 anos, mas ele sempre deixou, colocou as cartas na mesa. Legal, é um moleque que sabe o que quer, né? Exatamente. E aí eu já sabia que eu tinha que vir pra cá, né? Então, assim, fui colocando na minha cabeça e quando chegou o momento eu vim. Mas não foi fácil. Não deve ter sido. Porque aí quando eu cheguei tinha muitas... O Michael nasceu aqui? O Michael não nasceu aqui, mas ele veio muito novo, né, pequeno, pra cá. Ele veio tipo, um aninho e pouquinho. Então, já praticamente nascido aqui. A cultura dele era aqui. Aí você chegou aqui, pô... Aí foi um choque de cultura. Uma cidade grande, não é grande, mas é relativamente grande comparado com a Catuietê. Exato, e aí era uma outra projeção de vida, porque eu desde muito nova fui trabalhar no comércio e eu pensei, nossa, eu comecei a trabalhar no comércio com 14 anos, tipo assim, secretária, trabalhar fora, né? E a minha família, tipo assim, tem uma renda um pouco menor, então assim, eu pensava assim, cara, se eu não fizer acontecer, eu não vou sair do mesmo padrão, né? Mas pensamento totalmente empresarial já, né? Dependia de mim. E eu já visualizava lá que eu queria ter a minha casa, eu queria ter o meu carro, eu queria ter, sabe, poder realizar alguns sonhos. Isso ambição. Eu já tinha uma ambição. É empresário total já. Mas só que nunca tinha passado pela minha cabeça que eu ia ter a minha empresa. Que eu ia chegar nesse ponto, né? Tanto que eu comecei a minha carreira, fazendo faculdade e tal, em instituição financeira, né? Então, aí eu comecei por aí. Eu trabalhava em instituição financeira no Brasil. Banco. Entendi. Você queria fazer uma vida, mas com carreira, ser funcionário de carreira, né? Exatamente, que vai passando, vai trilhando dentro de empresa grande. Nunca visualizei que ia ser empresária, ainda mais no ramo de material de construção. E você já tinha um perfil para isso? Acho que sim. Já tinha dentro de mim aquela veia empreendedora. Porque senão alguém tem que cuidar de nós. E é engraçado, porque hoje pensando, o meu trabalho de conclusão de faculdade foi sobre empreendedorismo. Que na época que você formou? Em ciências contábeis. Ciências contábeis, legal, meu. Legal. E eu sempre achava muito legal, porque eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, o administrador talvez não consiga ser um bom contador, mas um contador vai ser um bom administrador. Exatamente. E aí eu sempre Só tinha isso. Só que é muito mais difícil uma faculdade eu sempre tinha isso comigo, né? Mas nunca pensei. Aí quando eu vim pra cá, eu tinha essa necessidade de trabalhar, mas o Michael não queria que eu trabalhasse.
Ele queria, tipo assim, aquele modelo familiar que ficasse mais junto dele, cuidasse das crianças, cuidasse da casa e tal. E isso começou a me fazer mal. Eu comecei a adoecer. Tanto que quando nasceu o nosso Sério? primeiro filho, eu entrei em depressão. Eu gosto disso, porque, ou seja, não sei como era a vida de você, mas acredito que não era por questões financeiras. Nunca foi. É por questão pessoal, né? Se Graças a sentir- Deus, eu sou uma pessoa privilegiada, nunca foi pelo financeiro, mas eu comecei a adoecer. Eu cheguei a entrar em depressão, tive que procurar tratamento médico. E durante esse tratamento eu me via assim, tipo, medicada. Tinha dias que eu me sentia um zumbi. Quando passava o efeito do remédio, eu falava assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Né? Aí, fazendo tratamento psicológico e tal, eu tive um anjo na minha vida, que foi a terapeuta que me ajudou, que eu falo que ela me ajudou a sair do antidepressivo. Ela falou pra mim, Ju, você tem a cabeça a 1000 por hora, você tem que pôr isso aí pra trabalhar, você precisa pôr essas ideias pra fora. E Nossa, falou legal. pro Michael também, chamou o Michael pra conversar e falou assim, cara, o caso dela não é remédio, o caso dela é colocar essa energia pra fora. Nossa, que legal. E nunca tinha pensado em material de construção. Pensava sim em trabalhar. Aí surgiu 2 conhecidos do Maicon, sabiam do negócio. Essa empresa já existia antes, mas os donos estavam querendo se desfazer, não estavam bem financeiramente na época. E eles vieram falar com o Maicon procurando um sócio investidor. E aí o Maicon viu ali a oportunidade, porque juntos foi na mesma época, daí ele falou, cara, eu vou colocar a Ju pra trabalhar em ali, Nossa, então. mas loucura também, né? E o Michael chegou numa sexta-feira, e eu lembro como se fosse hoje, dia 1º de julho, numa sexta-feira, ele falou assim, Ju, eu comprei um material de construção e aí eu falei pros nossos amigos lá que você vai fazer o financeiro. E eu olhei, caramba, um material de construção? Mas e agora? Como que faz? O Casa Nostra já era ali? Já era ali, só que era com outro nome, né? Ah, é. Tá. E aí, na segunda-feira, eu fui lá. Mas já tinha aquela fachada bonita, tudo? Não, era pequenininho, era a Eu lembro que era metade, metade, tá, a a metade metade já da tinha, loja tá que bom. tinha. E aí não tinha muito essa questão de acabamento e tal, era mais uma ferreteria mesmo. Porque o pessoal que administrava antes, eles tinham um construtor. Então, na verdade, assim, eles compravam material, tinha ali, mas o volume. forte deles era a construtora, né? Tá. E aí a gente pegou e começamos a trabalhar. Aí tinha os 2 sócios. E era financeiro, que era o que você já gostava, já tinha Era estudado, financeiro, era uma aham. coisa que era mais sua área. Um dos meninos, na época, fazia parte gerencial e um dos sócios era sócio investidor. Ele não trabalhava junto com nós lá. E daí eu fazia o financeiro e tal. Tá. Aí, nos primeiros 6 meses, um desses nossos sócios, que era o... Eram 3 que tinham comprado. Um era só investidor. Um era só investidor, o outro fazia a parte gerencial, trabalhava comigo, e eu fazia a parte financeira. Tá, mas vocês também eram investidores. Exatamente, Os três tinham colocado, mas um só tinha colocado dinheiro, não trabalhava. Exatamente. Tá. E aí, nos primeiros 6 meses, esse primeiro sócio teve um pouquinho de dificuldade financeira, resolveu, então, que ele precisava vender a parte dele, né? Aí ele vendeu, e aí veio a esposa do nosso outro sócio, que era só em sócio investidor, trabalhar comigo ali. Aí ficou... As então, duas o mulheres... cara que gerenciava, ou seja, que comprava, vendia, trabalhava, ele teve que sair. Ele saiu. Nossa, aí ferrou. Aí ficou o investidor e a financeira pra tocar um negócio. E Nossa. aí veio a esposa do investidor junto pra gente... Ajudar. Legal, meu, legal. Eram 2 mulheres. Aí gerenciando e tal. E como toda empresa de começo, cara, a gente passou por muita dificuldade. Imagina. Era muita falta de dinheiro, Danilo. E não sei, eu tenho várias dúvidas sobre isso. Eu não sei se você sente isso, mas você sentia a diferença entre uma mulher no Brasil e uma mulher no Paraguai? Eu acho que não dessa forma. Eu acho que eu sentia diferença no fato de ser mulher. Eu senti um pouquinho de dificuldade no começo. Infelizmente, eu esbarrei no um geral. pouco. Aham. Tá, não por ser Paraguai ou Brasil. Não. Tá. Eu acho que assim, ó, eu nunca senti diretamente Entendi. Preconceito. preconceito. Eu não posso me queixar disso aí. Tá. E a mulher dentro do segmento material de construção? Ali eu sofri um pouquinho. É, né? Ali eu sofri um pouquinho, tanto da parte de clientes, como na parte de alguns provedores no começo. Eu acredito mesmo, deve E ser. aí eu era muito nova também, né? E ainda não tinha 20 experiência e pra poder poucos dar uma... anos, não tinha experiência. Então, assim, foi... Cara,
Alguma vez eu chorei no banheiro, vou falar pra você. Alguma No vez banheiro eu da chorei. empresa, Aham, eu chorei no chuveiro. Porque assim, eu também não podia, não sei, não queria, não podia, eu me cobrava muito. Não queria demonstrar pro meu esposo, não queria demonstrar fraqueza pra ele, porque ele tava se dando tão bem, assumindo as coisas do pai dele, o pai dele se deu tão bem, né? E eu Eu pensava sei que você assim, passou, eu já passei isso também, cara, meu. que Nossa, foda se eu não conseguir, né? é um peso a mais. É um peso a mais. E o pior é que assim, é que eu passei isso também, eles vêm querendo ajudar, mas é um peso, eles perguntar como é que tá, se eu tô aqui, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Você fala, ai não, velho, para, né? Até parece que ele tá piorando, ó, tá colocando mais Exatamente. peso nas costas. Exatamente. É. E aí passou uns 2 anos, e aí eu tinha muitas ideias, e eu falava pro Michael assim, cara, nisso nasceu o nosso segundo filho. Aí eu tinha duas crianças O seu filho pequenas. tava com quanto? Quando nós compramos a casa nossa, o mais velho tava com 1 aninho. Nossa. E aí, um tempo depois, 2 anos depois, já veio o mais novo. Aí eu tinha duas crianças pequenas, e eu lembro que eu falava pro Michael, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a gerenciar. E quando o Murilo tinha, acho que 3 meses. Não, e gente, administrar gente, pessoas. Exatamente. Porque eu tive que aprender, eu tive que amadurecer muito isso. Você lidar com personalidades diferentes. Não é como você quer no tempo que você quer. E aí eu lembro que o Murilo tinha 3 meses e eu saía de Catuetê para fazer curso em Toledo. Saía assim de tarde, deixava ele com a Tata e voltava no outro dia, saía de lá de madrugada para 7, 8 horas da manhã estar em casa, quando ele estava acordando ali, e voltar a trabalhar. E foi assim, muitas vezes sair de casa chorando mesmo, falando assim, cara, será que eu tô certa? Será que eu não deveria ter ficado em casa cuidando dos meus filhos? Esse negócio do empreendedor. A dúvida que a gente tem dentro de nós é muito difícil. Meu, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado. Muito. Pai, é muito difícil. E aí tem aquelas pessoas que falam assim, caramba, Ju, você não precisava trabalhar e você tá deixando os teus filhos pra fazer uma coisa que você não precisa fazer. Você vai se arrepender disso aí. E eu falava assim, caramba, daí É aquele momento, depois ele não já vai crescer, ou depois aquela conversa toda. Exatamente. Dói. Mas só que daí, quando eu acertava, quando eu dava aquele passo pra frente, eu pensava assim, caramba, eu não tô errada. Eu não tô no caminho errado. E aí as coisas foram acontecendo. Aí deu certo da gente comprar a parte do nosso outro sócio, com 2 anos de empresa. Que tava a esposa. Vocês se deram bem com ela. Que bom. Tranquilo. Porque uma sociedade é um casamento, né? É um negócio muito fácil de dar problema. Só que aí chegou num ponto que assim, ou a gente ia para um lado ou a gente ia para o outro. E aí dividiu a sociedade. Porque, tipo assim, eu e o Michael, a gente pensava de uma forma, os nossos sócios pensavam de outra. Mas não é que eles estavam errados ou coisa. Era formas diferentes de pensar. E aí eu falei pro Michael, vamos encarar. E aí a gente comprou tinha e 2 eu anos fiquei... de empresa? 2 anos de empresa. E aí eu fiquei sozinha. Porque o Michael desde sempre E você ele queria falou... encarar? Você sozinha? E aí o Michael desde sempre falou, Ju, eu não vou deixar os meus negócios, não posso, pra te ajudar. Que também, pô, toma um tempo, né? Estresse, tem os problemas dele, né? E aí eu encarei sozinha. Ai, Danilo, socorro. Foi bem difícil. Deve ter sido. Bem difícil. Ele me ajudava e ele foi muito assim meu porto seguro, mas não no sentido de me bancar. Eu sei. No sentido de eu chegar em casa de noite Eu e sei. desabafar com ele as coisas mais bobas, mas que estavam me afetando. Eu sei. E ele fala: "Não, é assim mesmo, vai lá. Um dia é ruim, o outro é melhor e vai". É tipo um diretório. Tipo, você tava na operação e aí você chegava pro diretório e o diretório falava, não, fica calmo, isso aqui, ó, faz isso aqui. E assim, uma frasinha boba que tinha a solução na mão, né? Exatamente. Era só pra ajudar, era só pra acalmar. É só pra ajudar. E ali foi, eu falo que foi o que me ajudou, né? Foi meu apoio. E aí a gente foi e indo... Isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Porque faz 12, foi 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás você pegou sozinha. Peguei sozinha. Material de construção. E aí foi um desafio. Aí a gente foi aumentando o faturamento, foi melhorando a estrutura. Foram aumentando a estrutura? Foi aumentando e melhorando o portfólio de produtos. E o meu sonho sempre foi, desde sempre falava para o Michael, não é necessariamente um home center, mas eu tenho aquele desejo de que o cliente entre na minha loja e encontre tudo que ele procura. Né? Que ele se sinta assim, ai, que legal, aqui eu tenho tudo. Porque eu sempre gostei desse modelo de loja, né? De chegar num lugar e ter tudo ali para você comprar. Você fala tudo dentro de um segmento. Dentro daquele segmento, tá, claro. Dentro, tipo, tô construindo minha casa. Casa, tá. exatamente. É no caso, segmento casa.
Tá. Então, e facilitar, assim, eu tenho um desejo de facilitar a vida do cliente. Ah, o marido e a esposa, eles têm ali um acordo, eles podem gastar tanto por mês, mas tanto a esposa pode comprar ali a decoração, Entendi. as coisas Você para já desenhar organizar. para eles, entendi, Aham. entendi. Tudo junto, e eles vão pagar junto e tá tudo ali, né? Você sabe que eu tenho um amigo meu que ele tem construtora. Ele fala, Danilo, quando eu vou montar uma loja, tá todo mundo feliz. A hora que eu termino a loja, todo mundo tá contente. Agora vai. A hora que eu tô construindo uma casa, os parentes, o pai, a mãe, o marido, a mulher, estão brigando, o pau tá atorando. A hora que eu termino a casa, parece que eles nem sequer se falar mais, tá todo mundo triste. Porque pra construir uma casa só vai dinheiro e não gera nada. A loja, quando você termina, uma empresa, você termina e, pô, agora eu vou começar a ganhar, né? Vou começar a ganhar, Eu exatamente. falei, nossa, que coisa interessante. Só que, daí. por outro lado, é um sonho, né? É um sonho. A grande maioria tem um sonho da casa sonho da própria. casa própria, o E uns famoso demoram sonho da casa mais, própria. outros demoram menos. Uns têm uma forma de pensar que já querem, né? Então, assim, você tá mexendo assim com aquela coisa que a pessoa mais batalhou pra conseguir, né? Que pra mim, o sonho tem que ser primeiro ter o ativo, a rentabilidade, para depois pensar no sonho da casa, né? Porque é um passivo, né? Só perde dinheiro. Exatamente, ó, você pensa assim, nós temos clientes que não, a casa, a o pessoa primeiro, é o primeiro, todo o esforço dela, tanto que a gente tem cliente assim que constrói uma parte, entrou dentro para sair do aluguel, constrói outra parte, Sem arquiteto, sem nada. Sem nada. O Paraguai tem muito isso, né? Sem O Brasil nada. deve ter também, mas o Paraguai eu vi muito isso, muito projeto. E a gente, quando queria comprar uma casa, a gente ia nas casas e o pessoal falava, eu mesmo que desenhei. Cara, então você guarda pra você, não conta pra ninguém. A nossa primeira casa, vou falar pra você, foi o Michael que desenhou. A nossa primeira É arquiteto foi. aí, Nas horas vagas ele é arquiteto. Mas é assim mesmo. É desse jeito aí. E tem muito ainda. Tem muito. Muito. Mas graças a Deus também, hoje a gente tem muitos profissionais. Era uma dificuldade que a gente tinha há 10, 12 anos atrás. Na região não tinham profissionais. Exatamente. Né? E agora já tem os profissionais no ramo, né? Então isso ajuda muito também. Porque aí todo projeto é bonito. Não tem como dar errado, né? Quando é feito com um profissional. Não, mas assim, ainda não precisa nem ser bonito. Eu primeiramente morava numa casa que, pra usar o banheiro, pra fazer xixi, eu ficava com a cabeça assim. Porque era embaixo da escada e aí, entendeu? Não cabia. Pô, sabe? Um detalhe era que um falta, detalhe. sabe? Mas aí às vezes você ia subir na casa, tinha um degrau desse tamanho. Detalhe. Mas um arquiteto não erra isso, entendeu? Exatamente. Uma tem que posição de tomada, ou falta ou tomada, sobra. Puxa, é detalhes. O quê? Muita coisa. 3D, você já vê tudo, né? Já. Ali. Já consegue visualizar, porque assim, a grande dificuldade dos clientes, por exemplo, na hora de escolher acabamento, é visualizar como vai ficar. Visualizar na sua casa, né? E não é uma coisa que assim, comprei uma bermuda verde, não gostei. Não gostei, puxa, não, verdade. Cara, você colocou ali um porcelanato, você investiu. Cara, não dá pra trocar de hoje pra amanhã. É um caos na casa inteira. E é isso que gera uma ansiedade nos clientes, né? O medo de errar. O medo de errar. E assim, pra mim, pra você tocar uma obra, você tem que ter um conhecimento financeiro, um conhecimento... É quase que administrar uma empresa, não é? Exatamente. E a maioria das pessoas que constrói casa não tem uma empresa. Ele juntou um dinheiro e tá construindo a casa. Ele não tem noção daquilo. Aí já acaba gastando muito mais, já tá nervoso, tá estressado. Um monte de estrutura que ele programou foi errado. Deve ser assustador isso. O problema é que é assim, quando você começa a entrar nesse mundo, e é muito natural você querer o melhor. É igual, quando você vai comprar um carro, você pode comprar um carro de 10 mil. Só que quando você vai na concessionária e vê o de 11, de 10.500, ele tem aquele plus a mais, né? Não sei o que, e aí você já começa a ativar aquele seu sonho raiva. E tal. E com os clientes é a mesma coisa. Ele vai lá, ele podia comprar aquele, mas ele já começa a ver aquele outro e tal, e já sonhar com aquilo ali. É o conforto dele. Então, eu acho que assim, aquilo ali já também vai fazendo encarecer, né? Vai fazendo encarecer. Bom ponto. E também tem uma subida de preço natural. Natural do mercado. Do mercado, que, é a inflação. Você... Isso sempre tem inflação. Exatamente. O mundo inteiro. Então, você faz planejamento hoje. Daqui um ano termina a casa, 6 meses, já teve uma inflação de nada aí, 3, 4%. Que e se você pega um ano que nem esse da pandemia, loucura, 20% no ano. As coisas absurdas. 20 algumas coisas. Na época mesmo, o ferro aumentou horrores. Aumentou, chegou a variar, tipo assim, 50%.
Então, assim, cara, desestrutura todo e qualquer orçamento. Todo e qualquer não orçamento. tem. Não teve Exato, quem passou ileso por isso. Não, todo mundo sofreu, Todo mundo sofreu. Eu tava terminando essa casa aqui, a gente terminamos ela em agosto. Mudei pra cá, a pandemia começou em março. Só que eu já peguei só acabamento, só. E seguramente já estava tudo meio que escolhido, já tudo quase encaminhado, né? Exatamente. Eu tive muito pouca alta. Mas teve gente que estava começando a erguer, que parou a obra. Tem gente que estava no meio e falou, cara, eu não tenho condições de acabar, não dá. De acabar muitas vezes, muitas pessoas. Então, assim, foi bastante conturbado. Só, por outro lado, quem já tinha casa, quem já estava mais assim, cresceu muito a construção o que a gente chama aqui dos quintos, né? As áreas de lazer. As áreas de lazer cresceu demais. O pessoal que não tinha em casa, não tinha espaço. Por que que acontecia? Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa só para dormir. Então, assim, não dava bola. No final de semana saía ou viajava, não dava bola. De repente, o pessoal se viu em casa. Não tinha uma área de lazer, não tinha uma churrasqueira, não tinha um espaço para receber os amigos. E tava naquela fase que tudo era muito escondido, né? Então, assim... Verdade, Daí, por outro lado, aqueceu muito o mercado nessa questão da construção das áreas de lazer. Muita piscina, muito quincho, muita casa e áreas de festas nos sítios, nas fazendas. Também. O pessoal fez, antes tinha dúvida, tal, não vou fazer, eu só venho aqui para dar uma olhada e tal. Começou a fazer para poder receber os amigos, tudo. Foi oportunidade de negócio, né? Foi. Muita gente teve oportunidade. Sim, esse segmento foi um segmento muito bom. Muito bom, que cresceu assim muito. como aumentou, que nem a gente fala, né? Aumentou o consumo de eletrodoméstico, o pessoal começou Fazer a olhar a casa, querer mais conforto, né? Já que eu tô aqui. E aumentou muito. Foi um ramo de oportunidade muito bom para esse ramo, né? E aí, momentos, né? Como momentos. O que você me disse? O que foi mais difícil? Você aprender a administrar a empresa? Você já tinha uma parte financeira, vamos dizer, um pouco melhor, mas administrar a empresa, gestão, pessoas, ou aprender do negócio? Tipo, quanto que custa o saco de cimento? Quanto que custa o vergalhão? Quanto que custa... Foi pessoas. Pessoas, né? Pessoas. Essa é uma arte única, né? É muito diferente. E a gente tem que brigar com a nossa personalidade. O mais difícil é nós com nós mesmos. Exatamente, é o mais difícil. E eu falo que assim, não existe personalidade fácil e personalidade difícil. Existe característica de cada um. E você tem que aprender a estar ali no meio, né? Então, assim, e todo mundo, até o bonzinho, ele tem dias ruins. E até o malvado tem dias bons. Então, assim, não existe, assim, uma pessoa fácil e uma pessoa difícil. É todo dia, porque, por exemplo, assim, eu fui muito afortunada. Eu tenho lá meus braços direitos, as meninas que estão há muitos anos comigo. E elas até adivinham meus pensamentos. E tem dias que a gente não concorda. Natural, né? Até isso que faz bem também para a empresa, né? Exatamente. Então, assim, eu falo que pessoas é muito difícil, o grande desafio. Difícil, mas talvez, eu também acho que seria, não é muito difícil, mas é o mais divertido e acho que é o mais tanto no sentido de conviver, como eu vejo no sentido de gerir esses recursos, porque as pessoas que você tem são uma riqueza sua, porque cada um tem um talento, e é um desafio para você tirar a pérola de dentro daquela, né? Montar a pessoa, aflorar ela, descobrir o que ela se dá bem. Porque a gente teve nessa caminhada muita gente que começou num setor e depois a gente descobriu que essa pessoa tinha um talento em outros setores e ela aflorou e, nossa, incrível. E isso acontece, assim, todos os dias. Eu tenho exemplos lá de meninas que começaram comigo, pasmem você, como faxineira, e são vendedoras e vendem muito. Então, assim, é você conhecer, aprender a explorar e tirar a pérola de cada um, né? Todos os dias. Eu gosto do ponto. Você acha que eu tenho um problema, por exemplo, tem muita pessoa que está em um segmento, mas essa pessoa não serve aqui. Coloco ela financeiro, tá? Financeiro ela serve muito bem. Aí eu tenho outra pessoa que é muito bom em comercial. Lindo, serve aqui, cada um serve no seu mundo. Só que essas pessoas, o financeiro, geralmente, ele tende a ser duro, por exemplo, é um cliente, não, o cliente não pagou, corta o cliente. Detalhes.
Um comercial, não. O cliente não pagou, você vai. É razão e emoção. Aí fica os dois brigando. Sempre. E isso aí é bíblico. E eu acho que é em todas as empresas, porque a gente tem as outras empresas do grupo, que são outros outros ramos, no caso, e é sempre assim. Tem o financeiro e o negócio sempre tá brigando. Não tem o que... Porque o financeiro é razão. Ou paga ou não paga, ou pode ou não pode, ou tem ou não tem. E o comercial é emoção, é aquela coisa que você falou, cara, tá, o cara não pagou, mas na próxima ele vai pagar. O cara é gente boa. O cara é gente boa. O cara é gente boa. Mas e é difícil. E eu acho que nós, como gestores, a pior parte é quando você tem que negar o crédito. Nossa, eu acho horrível também, porque é muito difícil. Duro, é a pior duro. parte. Eu também acho. Eu falo que um problema... deu um problema com o material lá, você resolve. Mas o tal do negar o crédito a parte de cobrança antes era muito difícil, mas hoje pra mim, nossa, eu levo numa boa. Mas a parte de, não vou poder vender pra você, aquilo me dói lá dentro. Dói. Dói lá dentro. Dói lá dentro. Eu acho que pro comerciante é a pior parte. E assim, muitas vezes, a gente tem que negar crédito pra um cara que, de um cara bacana, um cara trabalhador, mas se der problema... E que às vezes até convive com você no social. É mais difícil, É muito complicado. É a pior parte. Mas é a empresa, né? A gente vai se ajudando, né? Vai se ajustando e vai aprendendo, né? Vai aprendendo como... Faz quantos anos que tem a empresa de modas? A La Vitrina desde 2017. Tá, 5. Então, você tinha 12 anos atrás, com 6 anos... Com 6, 7 anos. 6 anos. Você devia estar melhor, mas tava num caos. Tava num estressada. Caos. Só que antes de eu ter o material de construção, eu já queria ter aberto uma loja de roupa. E aí, na época, o Michael não concordava. Ele falava, não, Ju, é um capital que você coloca, demora muito para ter retorno. O lado empresário dele, o lado, financeiro dele, falava mais alto, eu também não gosto desse segmento. Então, e aí, quando eu tava um pouco mais estabilizada, surgiu uma oportunidade e eu falei, cara, eu vou investir. E como todo negócio, eu pensei, pode ser que eu vou errar. Claro, como tudo. Tá, mas assim, o que me assusta, você tinha muito pouco tempo de crescimento, entendeu? Não como empresa, mas como pessoa. Sim. Porque, administrar uma empresa, você já devia estar... Aí você vai pra outra bomba, entendeu? Mas é que daí eu usava... A La Vitrina, nesse caso, ela vinha pra mim como uma válvula de escape. Era a hora que eu relaxava. Tá, mas a La Vitrina, você podia relaxar lá, mas também tinha funcionário, também tinha conta a pagar, também tinha conta a receber, tudo. Entendeu? E o caos, e ficar sem funcionário, aí eu não sei que... Exato, tudo aquilo ali. Aí o que eu falo assim, que o meu maior desafio e o meu maior aprendizado ocorreu faz 2 anos, 2021, depois da pandemia. Depois da pandemia, porque eu tinha La Vitrina em outro local. E aí eu ficava dividida, né? E se eu ficava sem funcionário, era aquele caos. Trabalhava até 9 horas da noite numa loja para dar conta, para no outro dia estar na outra. E aquela correria, e chegava a roupa, e eu tinha que cadastrar. O marido. E tinha filho e marido. E aí chegava o final de semana, eu tava só, falar o português correto, pó da gaita, né? Mas tinha que estar ali. E queria dar atenção para minha casa, queria dar atenção... Queria que a minha casa fosse um ambiente aconchegante para minha família. Queria que os meus filhos estivessem bem assistidos. E eu... queria ser parceira do meu marido também, Claro, né? Claro, o casamento é importante. E era muito difícil, eu tava pensando em desistir. Eu falei, não, cara, não adianta, então, por mais que eu ame, mas não dá. Tá, mas isso que eu tô te perguntando, você já devia estar nesse pensamento só com a Casa Nostra, entendeu? E aí você falou, não, tá difícil, porque eu sei como é difícil, demora anos pra você estabilizar. Você não tava estabilizada ainda. Não tava estabilizada ainda. Até hoje não tô. Se falar pra você assim, entendeu? Nossa... Tô tranquila. Eu tô tranquila, eu ergo o pé na mesa e acontece o que acontecer, tá tudo bem. É mentira. Então, você tava lá naquele bolo que eu imagino, e aí você fala, quero mais um problema pra mim. Na verdade, é mais ou menos isso foi isso que aí. aconteceu. E aí eu tava pensando em desistir, porque não tava dando certo. Vocês nunca usaram do grupo todo, tipo, o mesmo recursos humanos, o mesmo marketing? Não, é tudo separado. Tudo separado, tá bom. Tudo separado, tudo separado. Cada empresa tem o seu. Tá bom. E aí, para abrir a La Vitrina, eu usei os meus recursos, porque eu também não podia pegar dinheiro de fazenda ou dinheiro do meu sogro ou coisa para abrir uma loja de roupa. Ele jamais aceitaria. Eles também não... A família, só para entender, a família, de todas as mulheres da família,
É só você que trabalha? É só eu que fora, não é só eu que você trabalha... Que trabalha fora, que trabalha fora. no grupo, vamos dizer assim, entendi. né? A minha cunhada fica com o meu cunhado lá na Bahia. Sim. E a minha sogra vem de uma outra geração, então ela me ajuda com as crianças, É só né? os 3? É só, na verdade, o meu sogro, o meu cunhado e meu marido. Ah, nossa, achei que E era eu. família pequena. Não, mas tá, mas Só pequena, os, achei que tinha mais. só eles. E daí a minha sogra me ajuda, minha mão direita e minha mão esquerda, com os meninos. Então, que deve assim, ser um problema enorme pra ela. E pra eles, então. Meu Deus, pensa que a mãe fala não, eles correm pra debaixo da saia da avó. Com certeza. Sempre. E graças a ela, claro que eu também pude, porque teve aquele, que não te falo, teve aqueles dias Ela que eu incentivou? tive... Ela sempre incentivou? Ela não incentiva, mas também não vai contra. Ela fala assim, não, você quer, beleza, vai lá então e... Legal. Né? Mas também, assim, no começo eu acredito que pra ela deve ter sido difícil, porque vem de uma outra geração, né? Que as mulheres tinham que cuidar. Ela tem um padrão de cuidado que é top mais, né? Cuidado com a família. Ela é demais, ela é mãezona de verdade. Ela é o top mais de mãezona, assim. E aí eu acho que pra ela deve ter sido um pouco difícil. Eu penso que ela deve ter tido uma dificuldade em aceitar, né? Ver, nossa, mas a Ju não cuida desse jeito, daquele jeito. Do jeito que eu faço, entendi. Exatamente. Exatamente. Ela deve ter tido um conflito interno também, mas ela nunca chegou pra mim e falou assim, ai, olha o que você tá fazendo. Mas uma coisa, eu vejo isso, uma coisa que você tá ensinando pros seus filhos é o negócio do trabalho. E a única forma de ensinar é fazendo, né? Exatamente. E mais importante, uma coisa assim, ensinar pra eles que é com prazer, que isso vai te trazer coisas boas, que isso não é um sacrifício. Quando que eu tava falando, acho que eu tava falando isso hoje, exatamente, porque senão eu vi muitos pais chegar bravo do trabalho. E se eu ensinar pro meu filho isso, ele não vai querer trabalhar. Não vai. Não, tem a parte boa, é muito gostoso. A parte boa, e sempre que a gente pode fazer uma viagem gostosa, pode comprar alguma coisa, que seja assim, trocar o carro, que seja arrumar alguma coisa em casa, a gente faz muita questão, tanto eu quanto o Maicon, de mostrar pra eles. Eu falo assim, isso aqui é a recompensa por um esforço. Fruto, legal. É o fruto do nosso esforço. Então, assim, e colocar pra eles assim, talvez aqueles 5 minutos que a mamãe faltou ali, que você queria, mas tá vendo? Agora a gente pode usufruir juntos, né? É por nós. Não é pra mim, não é por você, é por nós. Né? Então, assim, mostrar pra eles que o trabalho não foi um vilão que tirou a mamãe de dentro de casa. Foi uma coisa que ajuda. E no começo eu tinha muito esse conflito na minha cabeça, e um dia essa pessoa que foi que eu falo que foi um anjo na minha vida que me ajudou, que foi minha terapeuta. Ela é de Catuete? Ela era de Catuete na época. E ela falou assim pra mim, Ju, não importa a quantidade de tempo que você fique com os seus filhos, o que importa é a qualidade desse tempo. A maior parte da vida deles, eles vão ser adultos. Então, o que você precisa se preocupar é em criar memórias com eles. Mas quando eles forem adultos, eles vão entender. E aí eles vão ter orgulho ou não da mamãe. A mamãe foi uma mamãe boa, uma mamãe presente, ou foi uma mamãe que tava ali com eles, mas não era presente. Então, é isso que você tem que ver. Se você vai ficar em casa, você vai estar presente com eles? Se você vai sair, você vai estar ausente? Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que esse é o maior desafio para as mulheres, né? E você sabe que, assim, eu converso com muitos empresários aqui. Eu nunca tive essa conversa com um homem, entendeu? Por exemplo, para nós, homens... É natural sair. Eu vou sair, eu sei, claro que você não trabalha, exatamente. Tá louco. Isso é exato. Eu tô me colocando no seu lugar. E a gente tá tendo essa conversa... Só porque você é mulher, né? Esse exatamente, porque senão não teria essa conversa. Não teria, porque pro homem é muito natural, né? É natural, Só que eu acredito que pros homens deve ser muito difícil você chegar em casa, a gente percebe isso em alguns casais de amigos, chegar em casa e ter que ser parceiro da mulher porque a mulher também trabalhou, ou mesmo que a mulher não trabalhe fora... eu trabalhei o dia inteiro, então eu tenho que ser servido. E eu vejo que não é assim. A gente precisa começar a ver o casamento como uma parceria. Né? Ambos têm sonhos, ambos cansam. Cada um, mesmo que eu fiquei o dia inteiro em casa, eu canso também. Eu fiz atividades, eu cuidei do nosso lar, eu cuidei dos nossos filhos. Isso requer energia, ser extremamente cansativo também, né? Isso requer energia. Deve ser
Então, eu acho que assim, um segredo, independente se a mulher escolheu ficar e se dá bem com isso, ou escolheu trabalhar e se dá bem com isso, é a parceria. Não deve. Não, um relacionamento, bom, um casamento, você sabe, é um negócio muito difícil. Mas tem um ditado que eu sempre falo: o casamento é o pior sistema social que tem, exceto todos os outros. Porque é muito difícil, mas os outros são piores ainda. Entendeu? Então, poxa, é muito difícil, mas ainda assim é muito melhor. Então, exatamente. Temos que aprender a conviver com isso. Aprender a conviver. E eu acho que a parceria é o melhor. A gente fala aqui que é uma equipe. É uma A equipe. gente é uma equipe e os cada um bens tem o seu... para nossa família, então a gente tem que lutar por essa... Para que dê certo. Exatamente. Às vezes cada ela um tem segura, a sua às vezes função. eu seguro. É bem assim mesmo. É dessa forma que eu vejo também. Eu acho que só foi possível esse meu crescimento profissional, essa realização, essa oportunidade, porque eu tive um parceiro em casa. Porque se ele tivesse sido impositivo ou falado assim, mas a casa não tá do jeito que eu gostaria. Eu chego em casa, a janta não tá pronta. Entendi. Pô, se não tá fosse ele inteiro, ser parceiro, ou Entendi. muitas vezes ele pegar no sábado à tarde e falar assim, Ju, faz as tuas coisas que eu vou ficar com os meninos. Pô, legal. Então, assim, se não fosse isso, também não teria sido possível, né? Puta, tem que entrar nesse assunto. E ciúmes dessas coisas? Porque, por exemplo, você tá no material de construção, tá o dia inteiro falando com o homem. Mas isso teria que perguntar pra ele. Mas eu acho que não... Entende, segura. No começo, eu acho que porque era diferente. Porque, assim, viu que a nossa região é uma região menor. Então, assim, cara, uma mulher num material de construção não era muito comum. Então, no começo, quando era novidade, até sofria um pouquinho mais com assédio, assim, e coisa. Mas eu acho que agora é bem tranquilo. É bem normal, assim, bem... Você sabe que quando eu soube, eu não sei, eu não conhecia vocês, não conhecia ninguém, mas era, vamos dizer, dos Rafael ali, né? Mas quem toca é a Ju. Mas assim, já veio na minha cabeça, entendeu? Certeza que é o marido dela que tá tocando ali. Foi uma coisa... Eu me senti mal depois de saber disso. De ter pensado isso, entendeu? Eu não conhecia ninguém. Não, mas até hoje, isso ainda causa espanto em algumas pessoas. E é bem assim, é que nem você falou. Caramba, mas ela toca sozinho, o marido dela nem vai lá. Cara, o Michael tem vezes que faz um mês que ele não aparece na loja. Ele nem vai lá. Não, e eu criei esse preconceito não porque é mulher, tá, mas porque no Paraguai uma mulher não toca nada, entendeu? Ela é tudo marido. Não, pô. É cultural, né? É cultural, Porque é um negócio diferente do Brasil e do Paraguai. Mas outra coisa, que toda mulher que veio aqui, que eu sentou aí, eu fiz essa pergunta, assim, eu vejo muita mulher, é só uma coitada, mas as mulheres que fizeram acontecer, todas elas, não, pra mim, do jeito que veio, reclamava, xingava de volta, tava tudo certo, entendeu? Tudo certo. Toca o barco. Foi difícil, mas toquei o barco e resolvi. Você sabe que uma das experiências, assim, mais fortes foi a primeira vez que eu fui pra uma feira. Porque viu que eu comecei a loja, eu tinha 27 anos. Cara, eu era muito nova. E aí você chegar lá em São Paulo, numa feira, mega empresários... E você ali, uma dona de material de construção pequenininha, numa cidade pequena, cara... Exportação ainda. Ali eu senti um baque. Você foi sozinha? Eu fui eu e uma funcionária na época. Cara, ali foi difícil. Eu cheguei em casa e eu falava pro Michael, assim, Michael, ninguém abriu as portas pra nós. Nossa, E foi porque eu não passava credibilidade, mas porque eu era uma menina e era uma mulher num ramo de homens. Cara, ali foi a primeira... Ali foi difícil. Ali também teve que ir no banheiro. Dar uma chorada. Te dar uma chegar no hotel de noite, dar uma respirada e falar assim, cara... Será que é isso que eu continuo? Será que é isso mesmo? Puta, não vai dar. Eu passei por isso. Só que aí, por outro lado, eu encontrei pessoas, homens... que abriram as portas pra mim e que hoje, tipo assim, cara, são mais amigos do que tipo, provedores, assim, né? Acabou virando uma amizade. A gente tem uns amigos nossos, que são nossos provedores, eles vêm pra cá, eles vêm na nossa casa, virou amigo. E, tipo assim, a gente tinha um problema, eles não podiam vender pra nós. A gente fez reunião em feira e eles não podiam vender pra nós. E daquele conflito surgiu uma amizade, sabe? E é muito legal você ver. É muito legal, é muito gostoso. Porque vai conhecendo e tudo mais. E você começa a criar uma admiração, né? Você cria admiração.
Exatamente. forte. E as pessoas te ensinam também, né? Dentro desse mundo empresarial, cada um que tem os seus problemas, suas dificuldades, você vê que você olha, putz, meu problema aqui, meu problema aqui. Aí você olha o problema do outro. O cara tá resolvendo aquele problema daquele tamanho. Eu vou resolver o meu aqui. Te dá até uma motivação pra. Exatamente. Não, pra e seguir. eu falo pra minha equipe, até o cliente com o maior problema é uma escola. Ele te ensina alguma coisa. Quando vem um cliente problemático no sentido assim, tem cliente que vem e trata a equipe mal, entendi. ou que vem, por exemplo, assim, Entendi. tudo é um problema pro cliente. Tudo é ruim, Tudo é ruim. Ele chega no seu comércio, o seu produto é ruim, o seu preço é ruim, o seu atendimento é ruim. Até esse cliente, ele te ensina. Sim, todo cliente. Aprender a tratar, né? Ele te ensina a como você contornar. Porque você, naquele momento você tem que provar pra ele que ele tá errado. Mas como fazer isso sem bater de frente com ele? Não pode falar que tá errado. Não pode falar que ele tá errado. Certo, ele não tá. Mas certo, ele não tá. Pô, caramba, o cara não tá acreditando em nada do que você faz. E aí você tem que provar, né? É uma arte. É uma arte. Dentro desse mundo, você já veio mais do financeiro. Você gosta mais do comercial ou mais do financeiro? Eu tenho uma facilidade com o comercial. Você tem demais. Mas só que eu te falar, eu acho que eu não me vejo todo dia ali no comercial. Eu gosto muito do financeiro. Eu tenho uma facilidade com visualizar, tipo, com planilha. E aí até, assim, lá em casa, a minha prestação de contas, porque o meu esposo ele não deixa de ser um sócio, né? Claro. Ele é o cara do dinheiro e eu tenho que prestar contas, né? O que eu tô fazendo com o dinheiro da empresa? Então, assim, eu faço as planilhas e mostro pra ele. E foi muito engraçado que, assim, lá atrás, quando eu assumi as lojas sozinhas e tal, e eu cheguei pra ele e eu criei um... Não é que é um método meu, é uma fórmula. É um método seu, Uma fórmula que eu falei pra ele assim, Maicon, eu passei semanas fazendo cálculos, sabe? E eu cheguei pra ele e falei assim, Maicon, aqui, ó, disso aqui a gente não pode passar, tá? A gente tem que estar dentro desses números aqui. E depois, quando a gente abriu a outra empresa, que é do ramo de caminhões, ali, peças e tudo mais, a gente levou para aquela empresa a mesma fórmula. Eu falei para ele assim, ó, aqui tá o X da questão. Se a gente ficar aqui dentro disso aqui, a gente vai longe. E deu certo. Ajudou, funciona. Legal. Eu vejo que, tipo assim, pra nossa realidade, funciona, né? Mas é por quê? Porque eu gosto muito dessa parte do gerencial, da gestão. Eu também gosto mais dessa parte. Mas é que eu te vejo tão comercial, sabe? Eu vejo você nessa área, por isso que eu fiz essa pergunta. Não, e tem mesmo. Tipo, tem os dias que eu tiro pra estar com o cliente, pra conversar, e os clientes gostam. Mas me conta, você entrou no mercado, KTT é um mundo que tem empresárias mulheres lá? Tem. Tem? Que legal. A grande maioria no segmento de, tipo assim, roupa, calçado, vestuário presentes. Mas tem sim. E muitas ajudam os esposos nas empresas e colocam um toque feminino ali, né? E sabe uma coisa que eu vejo? Eu vejo o Paraguai um país muito machista, só que eu vejo as mulheres aqui tão trabalhadoras. Diz que é por causa da história lá, tinha pouco homem e tal, mas as mulheres aqui são tão trabalhadoras, colocam o dinheiro dentro de casa, é um negócio interessante. São uma guerreiras, cultura, né? São guerreiras. Eu acho que assim, diferente. a mulher latina, ela, tanto a brasileira quanto a paraguaia, ela tem uma vontade muito grande de conquistar as coisas, né? E eu acho que é isso que move. Que move, exatamente. Eu, por exemplo, cara, até quando eu faço reunião com a minha equipe, falo, gente, é mais por vocês do que por mim, porque financeiramente eu não preciso daquilo ali. É o amor pelo negócio mesmo, né? Cara, eu tenho um amor por ir todo dia trabalhar, que meu Deus. Você sabe que é interessante isso, porque quem já não precisa mais e ainda vai, tá claro que não é o dinheiro, né? Tá claríssimo que não é isso. Porque eu entendo que muita gente vai só pelo dinheiro, porque não faz o que gosta, né? Não faz o que gosta. E aí, assim, às vezes uma coisa boba, mas eu falo pra você, eu acredito que com vocês devem passar a mesma coisa pelo ramo que vocês têm. E um produto novo, eu fico ansiosa, eu quero que chegue, eu quero ver a reação dos clientes, eu quero ouvir se eles gostaram ou não, eu também, sabe? Não tem como. Cara, é muito legal incrível, isso. Eu falo que eu tenho uma paixão por isso. Não, é gostoso demais. Não, esse mundo do trabalho é fantástico, é envolvente, é emocionante. Começo é difícil. E... Eu vejo que assim, eu sou privilegiada, porque realmente eu trabalho por amor.
porque eu deixo os meus filhos, né? Poderia não ir, não precisaria. Gosto do seu ponto. Mas, sabe, você tá olhando o lado do copo, sabe o lance do copo meio cheio? Você tá olhando o lado bom, porque você poderia estar aqui reclamando, entendeu? Como tem muitos empresários que eu conheço que só reclamam, o governo isso, o Estado isso, o concorrente tal isso... Sabe? Porque agora estão roubando um monte de carga. E, puta, você só reclama, entendeu? E você poderia estar olhando o copo meio vazio e só reclamando. E você tá olhando o copo meio cheio e olhando... É que eu sempre tenho oportunidade. É o tipo de pessoa que olha as oportunidades. Exato. E, assim, cara, obstáculo sempre vai ter. Não existe, assim, você com 10 anos de empresa não vai ter, ou com 15, ou com 20, ou com 50. Vai ser obstáculos diferentes, mas eles sempre vão estar ali. Sempre vão estar ali. Sempre vão estar ali. Você que tem que se reinventar todo dia. É, verdade. Né? Então, não tem... O negócio é fazer o que gosta mesmo. Ser apaixonado pelo que você faz. Independente do ramo que for. Se você for de uma faxineira, mas fazer com amor, você vai ser a faxineira. As pessoas vão brigar para ter você na casa delas. Né? Gosto desse ponto. Se você for um mecânico top, as pessoas vão brigar, vão marcar hora, não querem que só você mexe no meu carro. E eu vou te dar um exemplo disso. Uma vez eu tô no Panamá, liguei pra Jasmine e falei, amor, cortei o cabelo com uma mulher aqui. Uma mulher, a Jasmine até ficou meio... Que mulher é essa daqui? Não sei, uma senhora, mas ela gostava. Ela começou a... Eu, sei lá, passei meia hora, não sei quanto tempo tem uma hora pra cortar o cabelo, mas ela me explicava, o cabelo é assim, por isso que você faz isso aqui. Se você fizer isso daqui, essa diferença, essa tesoura serve pra isso. E ela foi me ensinando e eu fui ali cada vez mais, o negócio voou. Eu saí dali, como é que você gosta? Ela lá, eu sempre gostei disso daqui, eu faço, amo isso aqui. Eu sempre iria nela. Se eu pudesse ir lá, sempre eu só iria, né? Mas vou lá no Panamá cortar o cabelo. Mas assim, sabe, você vê o amor que ela tem pelo trabalho dela. Exatamente. Eu acho que é isso que faz colher frutos. Não tem... É como a gente vinha falando anteriormente. Não tem sobrenome, não tem capital que sustente quando você não faz com amor. Quando sem gosto, sem vontade. Não tem. Eu gosto disso, assim, um dos pontos do podcast é, tipo, mostrar que empresários começaram do nada, não tinha nenhum, não nasceram com esse dom, não, só tinha vontade, foram chegando e chegaram aí, por quê? Porque tinha essa vontade, porque... E eu vejo que, assim, no meu caso particularmente, um dos maiores paradigmas, assim, foi porque, assim, como a família do meu esposo já tinha uma estabilidade financeira, o que as pessoas pensam? Que não tem luta, que as coisas acontecem e não simplesmente acontece, tem muita luta atrás para dar certo. Não é porque tem a condição que simplesmente dá certo, eu tenho uma sabe? raiva das pessoas que falam assim, é que eu não tenho dinheiro, que se eu tivesse... aquele lá deu certo porque ele tinha dinheiro. Você acha. Não, quantas famílias a gente tá vendo quebrando, quantas coisas. E quantos cara pobre fica rico, é sempre assim. E outra coisa, a família só é rica porque geralmente um cara tava pobre, ferrado e fez o negócio acontecer. Exatamente. Fez acontecer. História, e só continua rica se todo mundo entrar na dança e continuar. Exatamente, porque quebrar uma empresa é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil mesmo. Não, você tá... exato. Nossa, quem tá no mercado sabe. Como diz o outro, tem tudo pra dar errado, né? Tem tudo pra dar errado, E se fosse assim, não precisava trabalhar todo dia lá, né? Vai lá todo dia porque tem que trabalhar, senão tem que tá lá. O negócio quebra, né? Exatamente. Mas é assim mesmo. Me conta. Então, depois de 6 anos, você com um caos na mão, uma bomba girando ali, você falou, bom, vou arrumar outro problema. Vou arrumar outro problema. E aí eu fui... Seus filhos estavam com quantos nessa época? Hoje eles estão com 13 e com 10. Então, eles estavam com 3 e com 6, mais ou menos. Nossa. Pequenos. Nossa. Não, eu falo, eu tive uma rede de apoio muito boa. Eles que iam foi muito o na Maicon loja? e a minha sogra, né? Eles não vão muito, eles vão mais, eles puxam mais pro ramo do Maicon. Eles puxam mais pra questão do agro, eles gostam mais eles têm uma veia mais... Mas o mais Maicon, agro. ele também é mais assim, ele já tá num patamar, não sei, acho, que já é mais escritório do que está no campo. Mais escritório que campo. Só que o Maicon, ele tem ainda aquele hábito de sair toda tarde, olhar Tem que lavoura, ir, tem que fazer, ir pro silo tem que e tal. fazer, E ele dá aquela cobrada nos meninos, né? E aí agora a gente já As meninas começou a vai junto. mandar. No começo eu tinha muito medo. Quando eles eram menores, eu falava, não, de jeito nenhum ir pra um plantio, pra uma colheita. Pra quê? Pra correr risco? Mas agora a gente já incentiva, a gente já cobra deles, na verdade, do meu mais velho mesmo. A gente já cobra e fala assim, cara,
Tá na hora de você começar a aprender. Cara, por dinheiro dentro de casa aqui, você vai ficar mancando Tá na hora de começar a aprender. E às vezes ele fala pra mim assim, mas mãe, mas eu não vou trabalhar com... Mas você tem que saber gerir. Pra você não passar pelas dificuldades que o papai passou, que a mamãe passou. Você tem que saber do que a gente tá falando. Não, e nessa idade é a melhor idade pra aprender. E aí, mas eles puxam bem mais pro lado. Eu brinco com eles, né? Eu falo assim, tomara que vocês me deem 2 horas que me ajudem, porque senão eu vou ter que trabalhar o resto da vida. É verdade. E aí peguei e abri a loja de roupa. Tá. Você comprou ou você abriu essa loja? Eu abri. Você abriu do zero. Surgiu uma oportunidade de marca. Na época, a Dudalina tava no auge. E eu sempre gostei muito de camisa. Tanto pra mulher quanto, né, pro homem, claro, mas assim, sempre gostei muito. Não, a Dudalina veio muito forte com roupa, com camisa feminina. Exatamente. Tinha uma novela, como que era? América, pode ser? Não, uma novela que ela era muito forte, ela passava a novela inteira. Não lembro, mas assim, e eu tava numa época que eu gostava muito de me vestir. De camisa. Até Tinha um porque cara eu tava... lá no... Como é que é? Encarnação? Exatamente, ele que era o representante. E aí eu tava nesse momento aí e surgiu a oportunidade de eu começar. E comecei com esse cara de Encarnação, com o Dudaline Coach. E aí a gente foi pegando outras marcas e foi vendo o que dava certo, o que dava errado. Tudo feminino. E masculino também. Masculino também. E foi Nossa, mudando. você foi com vontade, hein? Foi. E fui mudando. Só que assim, você pegou moda ou você pegou mais aquele nicho mais tradicional? Você, sei lá, camisa branca, sabe? A camisa... Você arriscou? Você foi pra tendência? Eu peguei o mais tradicional. Comecei no tradicional. Legal. Bom Até plano. porque, tipo assim, eu tive que aprender muito. Modas. A moda, tendência. Tendência eu tive que aprender. Porque eu tinha o meu estilo e era muito forte isso em mim. Então, assim, eu pensava assim, caramba, que nem antes a gente tava falando sobre elegância e tudo mais, né? E tinha certos estilos de roupa que eu falava assim, cara... Não dá, eu não vou conseguir vender isso aqui. Não acredito que tem gente... Que alguém vai comprar. Que alguém vai comprar isso aqui. Nossa, é muito difícil. E eu tive que aprender. E aí eu passei por um momento em que eu tava assim, com uma equipe não muito bem preparada. Eu tinha um outro local e não tava dando certo, Não, Danilo. mas espera, a sua equipe do Casa Nossa tava funcionando. Tava funcionando, graças a Deus, porque daí eu tinha aquele tempo pra me dar aquela atenção especial pra La Vitrina. E La Vitrina trabalhava até tarde? Sim, porque faltava funcionária, daí funcionário deixava na mão. Não, mas trabalhava até tarde, sei lá, ele fechava às 6 também. Fechava às 6, mas só que daí assim, veio coleção. Eu tinha que cadastrar, eu tinha que precificar e tudo, e fazer VM, porque eu tinha uma equipe despreparada. Cara, e daí eu não tava ali, aí às vezes elas não tinham aquele mesmo amor que eu, né? Pra ligar pras clientes e tal, e eu aquele monte de ideias na cabeça. Não, loja de roupa tem que ser assim, assim, assim. Aí quando tava no Vai ou Rache, num dia a gente tava conversando, eu e o Maicon, e tinha um espaço lá na loja que a gente não usava tanto. E o Maicon, a ideia foi do Maicon. O Maicon chegou pra mim e falou assim, Ju, vamos levar a La Vitrina lá na Casa Nossa? Até eu olhei pra ele espantado. Falei assim, mas será que vai dar certo? Perdido por perdido, já estamos perdidos igual. Vamos tentar. Vamos fazer assim, vamos pegar os móveis que você já tem lá, isso vamos depois ajeitar. Do quê? Uns 4 anos de loja já? Ou seja, já tinha pegado pelo menos... Depois uns 3 anos de loja. Você já tava meio que pegando o jeito da loja, já tava bem, já caminhava. E aí tinha a marca que depois que eu consegui depois de um tempo, depois de uns 2, 3 anos só, porque antes eu não conseguia aquela marca, porque tem toda a política, que né? Marca que é? A Lança Perfume, né? Que já tem esse lojista, já tem aquele. A Lança Perfume é mais famosa do que a Dudalina? Hoje, aqui na nossa região, a Dudalina deu uma caída forte. A Dudalina, né? Eu acho que eles deixaram esfriar o marketing dela, né? Continua sendo tão boa quanto... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a Dudalina, se eu não tenho enganado, naquele auge, ela vendeu. Ela vendeu a empresa para um grupo, aquele grupo... Pô, esqueci o nome do grupo. Acho que não é da Havaiana, é um grupo forte, e aí por isso que eu acho que aconteceu. E aí perdeu aquela, né? Perdeu a veia do marketing e tal, e a Lança Perfume, nossa, a sócia lá, que é a cabeça da marca, ela é marketing puro, né? Ela é muito... Ela é uma mulher de 34 ou 36 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem. E ela tem, assim, uma veia... Eu falo, uma veia marqueteira muito boa. A Lança Perfume tem muito mais anos que isso, ou não?
É uma A marca Lance antiga. Perfume tem vários anos. A história é mais ou menos assim, começou como uma empresa, uma fábrica de roupa infantil. E eles não estavam indo bem e com os pais começou, né? E as Ah, meninas, as duas irmãs vieram e entendi. Por isso que ela é tão nova. Tá. mudaram a conversa para moda. E hoje a família inteira tá ali no grupo. E tem várias marcas, né? Aham. Dentro da... E, nossa, eu sou apaixonada por essa marca. Sou apaixonada. Eu falo que é a marca que ela define muito a mulher, porque ela tem todos os estilos. E ela é só feminino. É só feminino. Só feminino. Ela tem algumas marcas dentro dela que traz o masculino também, mas mais é o universo feminino. Tá. E ela tem desde daquela mulher metropolitana mesmo, a alta empresária, a mulher que gosta de moda. Nossa, tem tudo isso? Tem tudo. Caramba, não imaginava. Você tem como encontrar o seu estilo. Nossa, eu nem sabia que eles tinham uma marca que tivesse tudo, assim. Tem. Ela é muito diversificada. Ela é muito diversificada mesmo. Tem o seu valor agregado? Tem. Mas ela tem uma... Tipo assim, ela tem um... Como que pode dizer? Ela se paga, entende? Porque ela traz isso com ela. A qualidade do tecido, a qualidade do acabamento, a mensagem que a roupa passa. Então, assim, é uma marca que eu particularmente gosto muito de trabalhar. E aí eu trouxe a La Vitrina lá para casa nossa e só ouvi críticas. Além do medo que eu já tinha, eu só ouvi críticas. Ai, as mulheres não vão até lá, e daí a loja no segundo piso, né? Você não tem vitrine. Mas O nome é La Vitrina, mas as pessoas não vê da rua, porque a vitrine tá lá em cima, né? Mas tem vitrine, um monte enorme. Vitrine, mas aí, tipo, as pessoas não vão subir lá no segundo piso para comprar roupa. As mulheres não vão vir no material de construção para comprar roupa. E, cara, as mulheres não vão querer vir comprar aqui porque daí os maridos vão ficar sabendo quanto que elas devem. Até isso. E eu falei, cara, eu vou encarar. Quanto que elas devem? E aí, vou encarar. E aí a gente começou e vai daqui, aí a gente foi trocando equipe, fazendo um trabalho diferente, comecei a ensinar para as meninas, não, vamos fazer assim, 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 assim. E foi, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Foi ter trazido a La Vitrina. Eu posso dizer tranquilamente para você que hoje eu vendo 5 vezes mais do que eu vendia antes. Caramba. Em muito pouco tempo pra, tipo assim... Muito pouco tempo. Ter aumentado tanto a venda, sabe? Nossa, 5 vezes mais. Porque agora eu tô lá, eu converso com as clientes, eu escuto o feedback da boca das clientes. Então, assim, quando elas não gostam de alguma coisa, elas falam. Quando elas gostam, elas falam. Você acha que é por quê? Porque você tá lá? Não, eu acho que é porque eu tô mais perto, mas não no sentido a minha pessoa, pra tá vendo o que tá errado, pra, tipo assim, você Mudar corrigir logo, em tempo real, sabe? Entendi. Corrigir mais rápido, mudar mais rápido. Entendi. Ouvir a cliente mais rápido, trazer... Outra coisa, eu era muito insegura no começo e eu acabava pedindo muito só para as meninas o que elas queriam que eu comprasse. Eu não confiava no meu taco. E aí, quando eu comecei, eu falei, não, peraí, vamos colocar, isso aqui dá para usar com isso. E eu até brinco com as meninas, eu falo sempre assim, como eu gostaria que as clientes vissem a peça de roupa como eu vejo, né? E a minha maior dificuldade, na verdade, hoje é colocar a minha cara lá. Eu falo que esse é o meu desafio. Eu ainda vou melhorar como pessoa de estar lá postando, né? Como assim colocar sua cara? No sentido de aparecer mais em rede social. Porque quem conhece a Ju, é muito fácil saber o que a Ju gosta de vestir, como que a Ju pensa da roupa e tudo mais, né? Mas quem não conhece não sabe o que eu pensei quando eu comprei aquela peça de roupa, né? Você está lá na frente, tipo como se fosse a modelo da marca. Não é nem como se fosse a modelo da marca, mas tá mais mostrando pro nosso cliente, pro cliente lá, vitrina, no caso, o porquê dela usar aquela roupa, como que, né, como que ela pode usar. No jantar ou Exatamente. no domingo à tarde, olha, numa janta. essa peça aqui, você pode pensar que ela é estranha, mas você já pensou em usar ela assim, assim, assim? Tipo assim, todas as vezes que eu tive oportunidade de fazer esse trabalho com o cliente, foi muito rico, deu resultado. Eu entendi. Você sabe que eu já vi umas mulheres fazendo isso? Eu olho aquilo e falo, será que alguém compra isso? Porque claramente não sou o cliente, eu só uso uma camiseta preta e uma calça jeans. Eu claramente não sou o cliente de que você... Eu já vi as mulheres, ela pega assim e fala, ó, isso daqui serve pra tal coisa. Aí ela pega outra camisa e coloca assim e fala,
Aham. Que coisa de maluco isso. Exatamente. Claro, não sou eu, né, o cliente-alvo. Mas agora que você tá falando, por isso que eu demorei para entender. É isso, né, que você tá dizendo. Entendi. Colocar Legal. essa alma no Essa negócio, né? alma, é. Mas ainda é minha... Rede social ainda é a minha maior Mas você não dificuldade. fez a live lá de 3 horas e... Fiz, Tem mas um nome aquilo, não tem? é live, É né? live mesmo, Live, é. tipo, pra você vender, né? Tá. Mas ainda é a minha maior dificuldade. Até a gente tava comentando, né? Eu tenho uma amiga que é a Renata, que ela... Nossa, já conversei horas com ela, a gente já trocou inúmeras informações. E ela sempre brinca comigo. Ela fala assim, Ju Rafaeli é uma marca já. Você precisa dar a tua cara pra essa marca. Então, você sabe, eu gosto disso, eu admiro, não é meu perfil. Eu vejo muito o seu perfil nisso. E eu tenho uma youtuber não, uma Influencer. influencer no Paraguai chamada Bruna Wang, e eu fiz o podcast com ela, ela é muito famosa. Uma pessoa muito Famosíssima. famosa, muita gente boa, Muito tá? Muito empreendedora. empreendedora, muito legal. E ela me falou uma coisa que eu travei. Ela falou assim, eu fiz a pergunta, quantas vezes você tem que postar por dia? Ela, não, eu não tenho que postar. Eu posto, mas tá bom, mas você deve ser, não, uns 10, 12, né? 10, 12, tudo isso. Ela, meu, não é que eu tenho que tirar foto. Eu vivo já tirando foto. Ou seja, não existe eu fazer qualquer coisa sem eu postar. Então, não. Já ficou natural, já. Já é natural. Ou seja, não é que eu não separo. A minha vida já é postar. Então, ou seja, quando ela falou aquilo, me pegou um pouco. Eu falei, nossa. Ou seja, a vida dela gira em torno do Instagram. É tipo, sei lá, a nossa vida gira em torno do trabalho. Sim. Sei lá, o dela gira em torno da foto, entendeu? Ou seja, Sim. o nosso gira em torno de comprar e vender. Entendeu? Eu falei, nossa, o negócio é muito mais profundo do que... Exatamente. E eu penso que a pessoa tem que ter o dom para isso, porque não é fácil você colocar ali a sua imagem, querendo ou não, assim, você recebe elogios, você recebe muitas críticas. Muitas vezes você, não é que você é bom ou ruim, mas as pessoas não aceitam certas coisas, não acham legal e tal. E aí eu penso assim, E os comentários são maldosos, né? são maldosos. E aí eu É. penso assim, caramba, será que eu vou conseguir passar a imagem que eu realmente quero passar? E eu falo, meu maior obstáculo é esse. Mas você já fez, pô, já tá aí. Mas o que eu tenho um amigo meu que ele é a cara da empresa dele. E ele contratou uma empresa pra gerir ele. É como se fosse uma marca nova mesmo, como se fosse, sabe, você tem uma rede social pra Casa Nostra, uma pra La Vitrine. E aí tem o dele. É uma estratégia. É uma estratégia. Hoje as pessoas querem comprar com o dono ou com a pessoa. Por exemplo, Faz diferença. eu não quero mais comprar de um robô, eu quero comprar de uma pessoa. E quem é essa pessoa? É legal de pessoa para pessoa, você se sente mais confiável, Exato, mais confortável. exato. Até mesmo dentro da Casa Nostra, Ju, por que você começou com trazer os produtos para dentro de casa? Por quê? Né? Então, quando você tem a oportunidade de mostrar esse porquê para os clientes, eu vejo que quebra uma barreira. Eles começam a ver o seu negócio com outros olhos, né? E isso ajuda muito, é muito Ajuda bom. muito. Os porquês, eles entendem os porquês, eles parece que compram já a ideia junto com você. Porque daí você vê que não é uma coisa assim, que foi automática, que é só por causa disso, não. Aham. Qual que era a pegada lógica. disso daí? Gosto muito disso. Bem assim. E eu acho que isso aí ajuda muito. Sabe o que eu tenho curiosidade? O seu público de roupas, modas em geral, é a Catuetê? Hoje já expandiu bastante. Hoje a gente tem clientes até Assunção. Eu tenho clientes que, assim, mensalmente compram porque gostam da marca, conhecem a marca é de uma boa qualidade. Então, assim, se eu sei o tamanho que eu uso, sempre vai me servir. Então, assim, tem essa questão, né, da qualidade da marca. Eu gosto muito disso, Que você não precisar toda Ir vez. lá provar, Exatamente. Então, assim, já gerou uma confiança e ela liga e pede, e por WhatsApp a gente manda características e vende. Você consegue enxergar algum nicho de mercado? Não sei, Catuetê, os seus clientes são mais clássicos, são mais extravagantes? Não, eu acho que tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Até porque eu venho aprendido a aprimorar o tipo de estilos que eu trago para dentro da loja e sempre tem receptividade, entende?
Não tem uma roupa, assim, que você começa a trazer que fala assim, não vendeu. Legal. Então você não tem aqueles produtos parados lá de anos. Nossa, não. que legal. Faz promoção e sai sim, tudo. Tem coisas que ainda são lá do começo, quando eu não sabia. Ainda. Normal. Ali eu errei bastante, mas hoje a assertividade é bem grande. É legal. Eu já vou conhecendo, mas porque eu trouxe para perto de mim, eu comecei a conhecer as minhas clientes. E eu não conhecia. Você está dizendo, então, quando você tinha a loja, a Vitrina longe e a Casa Nossa, você focava muito mais na Casa Nossa? Porque a Casa Nossa demanda mais de mim. Ah, é uma equipe maior, é um financeiro mais, né? Sim. Então, assim, demandava muito mais atenção. Eu não posso fechar o olho e fingir demência, né? Entendi. Lá, porque, que nem você falou, é muito fácil quebrar, é muito fácil cometer um deslize. Então, você tem que estar ali, né? Aquele malabarismo. O que eu vou comprar? Preciso negociar isso aqui. Ah, não, preciso começar a negociar melhor cimento. Preciso começar a negociar melhor meus acabamentos. Ah, não, preciso dar uma atenção pro meu estoque. O que tá acontecendo? Tá acontecendo, né? Então, assim, e como eu tô sozinha lá, tipo assim, como gestora, demanda muito mais energia, né? Você sabe, essa semana eu tava conversando com o pessoal do cimento. Eu falei, é um produto tão... Parece um mercado tão inocente. Não é tão inocente. Parece um mercado imaturo. Sabe que hoje custa 10, amanhã custa 20, depois de amanhã custa 9. É um mercado irresponsável. E você tem que dançar no meio daquele fogo cruzado. Todo dia você tem que estar ali. Quanto que tá? Meu, que coisa louca. Um mercado consolidado desse devia ser, né, mais organizado, mas não sei que... Não, cada bem bagunçado. dia um preço novo. Preço novo, e daí não, você tem estoque... nem o que dizer, né? E daí você tem estoque velho... E o teu preço tá fora, aí você tem que perder pensando... na próxima carga. É complicado. E eu falo, e o cimento é o pão da padaria, você tem que ter. Se não tiver, não tem nada. Não é o que te dá lucro, mas é o que você tem que ter. É só volume. É só volume. Mas é fácil de trabalhar, né? Agora a Secom aí tá com uma loucura, né? O preço deles, cada um, às vezes, ele vem direto, tá um caos. E volume, daí promete não entrega. Só que eu entendo eles também, eles abriram uma fábrica para entregar 40 mil bolsas por dia. E tem que entregar. Se vai vender para você, por quem for, eles têm que entregar. Tem que pôr pra andar o negócio. Deve estar um caos lá dentro também aquilo. Mas normal, empresa no começo, né? Empresa no começo. E são grandes empresários, grupos fortíssimos. Entende tudo, mas... esbarra no começo de toda a empresa. Aqui no Paraguai chama direito de piso, né? Você paga... No Brasil tem uma frase assim, eu não lembro qual que é. Que você paga para aprender. O começo você tá fazendo tem um direito de piso, tem que pagar como se fosse uma luva, sabe? Para entrar Exatamente, para aprender o negócio. Tem que pagar, não tem o que fazer. O negócio desse assim, jeito aí. Mas ainda bem que a gente aprende, né? Ainda bem que aprende, é gostoso. E os planos futuros? O que você imagina? Eu quero continuar assim, crescendo pouquinho em pouquinho. Não tenho, não almejo assim, abrir um monte de filial, sair. Esse desejo assim eu não tenho. Eu quero assim continuar na nossa cidade ali, na região, que o meu cliente venha aí cada vez mais se sinta em casa. Né? Por isso o nome Casa Nostra. É essa nossa essência. Legal. Que ele venha e se sinta em casa. Que ele encontre e que ele entenda assim, olha, pensou dessa forma, olha que legal, né? Entendi. E isso, assim, que cada vez mais o pessoal da nossa região fala... O meu sonho é assim, pensou em alguma coisa, eu vou lá na Casa Nostra. Sim. É o serviço, né? Ter o serviço tudo embutido para ele, a facilidade. Exatamente. Eu vou na Casa Nossa, eu vou lá, que Deus já tem que comprar o chuveiro e não sei mais o que lá que meu esposo pediu, uma ferramenta para ele. Já vou comprar isso aqui para minha casa e tal, já vou olhar aquela roupa, chegou a coleção nova e tal. E assim. É quase um shopping. Né? Já dá uma olhada aqui, ali e lá. E La Vitrina, o que você pensa? A La Vitrina eu penso assim que, tipo, eu vejo que vai crescer muito ainda. Vamos. Vamos abrir de parceria, né? Eu, tipo assim, quero muito, desejo muito me não estabilizar, mas tipo assim, porque estabilizar, você no comércio você nunca estabiliza, né? Nunca parece, e nem presta estabilizar, porque estabilizar é estagnar, né? Eu quero, assim, concretizar o nome, criar, assim...
aquele nome que as pessoas falam assim, não, gerar credibilidade, sabe? Que as pessoas queiram comprar da La Vitrina. Entendi. Você tem mais marcas lá? Tem mais marcas, tem várias marcas. Várias marcas. Tem a Lance Perfume, tem Jimmy, tem várias outras marcas. A gente traz roupas também fora desse segmento mais marca, né? Você vai calçado também? Trabalho com calçado também. Estresse, Mas que faça sentido com a nossa proposta de loja. Eu já passei pela fase de pensar assim, não, eu preciso ter alguma coisa mais barato. Hoje eu já penso assim, faz sentido o calçado com a roupa? O que eu tô vendendo pra pôr nos pés faz sentido com o que eu tô vendendo pra pôr no corpo? Não faz. Então eu não trago mais. Entendi. Já não quero mais, por exemplo, desperdiçar energia brigando com quem tá vendendo o preço do produto. Eu quero vender o produto. Eu quero que o meu cliente compre e sinta prazer em usar o que ele tá comprando. Legal. É um nicho de mercado. Todo mundo tem o seu nicho. O cara do preço também existe o mercado dele. É outro mercado, não tem que... Porque eu penso assim, quando você compra uma coisa boa, que você gosta, que seja um carro, ou que você seja construir uma casa mais confortável, você não sente prazer, orgulho de falar assim, cara, foi sofridinho ali, mas olha, é gostoso ter, né? A roupa, eu penso que ela passa uma mensagem e é tão gostoso quando você se sente bem com o que você está vestindo. Quando você chega num lugar, você se sente bem. A mulher tem muito isso. Talvez Eu o acho que o homem homem também tem, viu? Eu acho que o homem também tem. Sabe, tipo assim, de você transmitir essa informação. Olha, eu tô usando uma coisa que eu queria muito usar, eu tô legal, né? Com certeza já fala. E a gente tava comentando isso. É igual ter um carro. Se o cara chega com uma caminhonete e o cara chega com um carro esportivo, já é natural que eles, sabe, já tá perto daquele grupo ali e aquele grupo ali. A roupa é a mesma coisa. Uma roupa mais clássica, mais neutra, uma roupa mais... Um cara de terno, já tá em um grupo dele, já fala por ele. Exatamente. Isso com certeza acontece. Esse mercado aí é... E esse da roupa falar é muito importante isso, porque é assim, às vezes a roupa elegante nem sempre quer dizer que é uma roupa toda fechada ou que é uma roupa que as pessoas falam assim, é uma roupa de mulher velha. Não é isso. A roupa elegante é aquela que conversa com a sua personalidade e mostra o que você quer mostrar, né? Então, por exemplo, se você tá num evento e você usou um vestido de festa e naquele dia você usou um pouco mais de brilho, ou um decote, ou alguma coisa, mas assim, naquele momento ela tá transmitindo, olha, hoje eu tô em ritmo de festa, é isso que eu quero, uma roupa alegre, uma roupa mais descontraída. Se você tá num ambiente corporativo, você tá usando uma roupa mais, né? Então, assim, eu acho que a roupa ela conversa a partir do momento que ela tá em sintonia com a sua personalidade e com o que você quer transmitir, né? Mulher, eu nunca tinha perguntado, eu nunca imaginei isso na minha cabeça, mas mulher usa a roupa, ou seja, eu acordei bem hoje. Vou colocar uma roupa mais alegre. Nossa, sério? Usa. Puxa, que legal. Usa. Olha Porque aqui, nunca tinha você pensado pode isso. perguntar pra tua esposa. Tem o dia que a gente quer estar de chinelinho, tem o dia que a gente quer estar de tênis e tem o dia que a gente quer, assim, nossa, hoje eu quero arrasar. Mas a minha personalidade, eu uso uma roupa combinando com a minha personalidade. Hoje eu tô feliz. Eu tô usando uma roupa mais... Alegre. Mas é meio que automático que isso acontece. Eu acho. Você acha que o homem também tem isso? Eu acho que de certa forma tem. Inconsciente. Inconsciente. Eu acho que na mulher é inconsciente também. Quando a gente tá mais cansada e coisa, tem aquele dia que você fala assim, não, hoje é um jeans, uma t-shirt, um tênisinho e tá ótimo, porque a correria vai ser grande. Aí tem aquele dia que você quer conquistar o mundo, que você fala assim, não, hoje eu vou me vestir hoje eu vou tirar aquela peça legal do armário, hoje eu vou usar, hoje eu vou pôr um salto. Eu acho que é meio que inconsciente, vai do humor. Legal. Vai do humor. E onde que você aprendeu essas coisas todas? Você faz cursos? Não, tudo tipo, na raça ali. Na raça, no dia a dia, vendo, me autoconhecendo, conhecendo os meus clientes, vendo o comportamento das pessoas. Eu acho que é observando, né? Pô, legal, mas tive que abrir muito a minha cabeça, porque eu sou um estilo muito mais pro clássico. E eu tive que aprender esse negócio, engolir esse negócio da moda, misturar cor com cor, textura com textura e, sabe? Sim. E é um aprendizado diário. E eu mesma sou muita peça, muito calçado, que quando saiu a moda, eu falei, Clara, eu não uso isso aqui pra sair de casa, mas nem a pau.
E aí depois comecei a usar e agora tem no meu guarda-roupa. Eu ia te perguntar exatamente isso daí, ou seja, você era clássica, mas aí você começou a vender os produtos, outros tipos de produtos, você começou a consumir esses produtos também? Comecei a consumir e daí, tipo assim... Cara, que legal. É muito isso com cor, com tendência de moda, né? Ai, um exemplo clássico é o mocassim tratorado, que tanto está se usando agora. Nossa, mas não faço ideia do que é um mocassim tratorado. Cara, quando saiu essa moda, eu fui uma das primeiras pessoas que falou assim, rapaz, eu não uso isso aí pra sair de casa, não. Não vou usar isso aqui, eu me nego a usar isso aqui. Se eu falar pra você, eu tenho uns 4 par no meu armário agora. Você começa a familiarizar com aquilo ali, vai acostumando de você ver aquilo ali, começa a ver uma mulher, outra mulher, ver as misturas dos estilos. De repente você tá colocando ele no estilo dentro do teu armário e de repente você tá usando. Legal. Nossa, que interessante. Mas você tem que abrir a cabeça, né? Tem que deixar aceitar aquele desafio, né? Como que você vê a tendência do mercado? Tipo, tendência de moda, você vai lá na feira ou você vai pra comprar o produto e aí você vê, ou você vê as pessoas usando na rua e acaba... Só por curiosidade, você faz compra de tipo, outono e inverno, você compra um pouco antes? 100% né? Das compras da loja sou eu quem faço. Tá. E da parte de roupa, né? E aí é assim, eu tenho as marcas, que são as grifes, no caso. Essas eu compro, assim, 4, 5 meses antes. Então, por exemplo... Você tem que imaginar o que vai vender. Agora eu tô comprando, daqui a pouco eu vou começar a comprar já o inverno do ano que vem. Isso que eu ia falar, você vai comprar inverno do ano Exatamente. que vem, ou seja, você vai comprar essa agora... roupa que tá chegando agora, que justo hoje ainda chegou um monte de roupa, essa roupa eu comprei em março. Sim, mas você comprou em março, chegou agora, só que agora... Você tem pelo menos aí 6 meses pra vender. Ou seja, você comprou em março pra vender em outro março. Exatamente. E daí o que acontece? Eu olho muito, eu gosto muito de olhar, porque assim, eu gosto de grife, grifes caras. Por exemplo, não uso porque, tipo assim, ainda o meu patamar financeiro não me permite andar, por exemplo, de Gucci, Chanel, Valentino e por aí vai, né? Mas a gente tem grifes brasileiras, como essa, por exemplo... Não esperava isso, desculpa, não esperava essa frase aí, mas... Que tipo assim, elas trazem muito isso, elas não deixam a desejar, né? Entendi. E aí eu fico olhando muito o que elas usam e tal. Não, eu acho que tem que usar, viu? Eu acho que tem que... Eu acho que tá na hora do Michael me ajudar, me patrocinar mais, né? Já que você vai ser a cara da sua empresa, não é? Exatamente. Agora... Tem muita poeira, ele fala. E aí eu costumo ver muito isso, tanto, por exemplo, assim, você vê lá uma bolsa da Chanel, você vê qual que é a tendência. De repente você vê essas marcas traduzindo muito para as marcas o mesmo estilo. Entendi. Então, assim, como é que eu vou usar essa bolsa? Olha, eu vou usar assim, assim, assim. Tá, né? Então, eu me baseio nisso. Hoje em dia, assim, a internet tem muito material. As estilistas falando sobre Mas é muito. É muito. Né? Então, tipo, todas elas são iguais ou não? Não, porque tem os gostos, né? Tem aquela estilista que é grife pura. Que não importa o que você pensa ou quanto você tem. O que manda é Chanel e não sei o quê. É a marca, sim. E tem aquela... E hoje tem uma tendência muito forte, que é o que a gente estava falando antes, do guarda-roupa cápsula. Aquele guarda-roupa que realmente se paga, aquele guarda-roupa que você vai usar em várias ocasiões, aquela peça que não importa. O que a gente falou antes, se você comprar uma peça de 1 milhão de Guarani, mas você usar ela 5 vezes, é melhor, ela se torna mais barata do que você comprar uma peça de 300 mil Guarani, mas usar uma vez só. Então, assim, eu tento um pouco trazer um pouco esse negócio do fashion, mas que a minha cliente consiga usar num jantar ou numa baladinha que ela foi aqui ou num evento durante o dia ou até para trabalhar. E você acha que a moda porque antigamente o que eu fazia? Eu vi uma pessoa usando uma calça totalmente esquisita lá na moda Europa. E vamos lá. Aí eu falava, nossa, não, eu nunca fui de moda, mas eu olhava e falava, nossa, que coisa esquisita. Aí eu tô viajando nos Estados Unidos usando coisa, passava um tempo, chegava aqui no Brasil. Ainda é assim. Ainda é assim. Eu sei, é Europa, assim. Estados Unidos, Brasil. A Europa manda muito. Manda muito. Então, só que assim,
você consegue ver isso, sei lá, de um Brasil e aí chega aqui... Porque Catuete hoje, por exemplo, ele pode olhar direto lá na Europa Não, até porque, por exemplo, dentro dessas próprias marcas que eu trago, tem a roupa que eu falo assim, a roupa da mulher metropolitana, a roupa da mulher paulista, da mulher carioca, das altas rodas sociais. O nosso público ainda não absorve esse estilo. E, por exemplo, dentro da moda, existe aquela moda grife mesmo, aquele que é o povo europeu que respira moda. Sei. Que é, tipo assim, Gucci, aquilo lá. Então, assim, uma tá marca fora... bem marcada, Exatamente, tá fora do nosso mundo É. aquilo ali. Então, você tem que traduzir muito Então, isso pra nossa Você realidade. tem que equilibrar, não é fácil, não é Exatamente. fácil. E a hora que você vai comprar, tem tudo lá. Mas você sabe que eu tenho recebido uns feedbacks muito interessantes. Por exemplo, na semana passada, uma conhecida minha de Toledo, que a gente conversa, assim, semanalmente e tal, ela, do nada, assim, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Ju, eu tô te mandando essa mensagem só pra te fazer esse elogio, porque, cara, você vende e lança perfume e eu tenho visto nas suas postagens roupas que aqui em Toledo, que vende a mesma marca, elas não trazem. Cara, você tem um gosto muito legal. Então, assim, eu acho isso muito legal. Então, assim, a nossa região já tá tendo produtos que, por exemplo, assim, o pessoal de uma cidade como Toledo não tá tendo ainda. E eu acho que, assim, e é difícil porque, cara, você investe no escuro. Você não sabe se você vai vender aquilo ali. Total, é muito difícil. Roupa é muito difícil. É no escuro total. E o pessoal fala assim muito, mas roupa você tem uma margem boa. Você tem, mas o que sobra... A pergadeira parada, meu amigo, você comprou errado, você foi. Tchau. Por exemplo, esse ano a gente comprou o inverno antecipado e não fez frio. Não fez frio. Não fez frio. Essa roupa eu não vendi. É verdade. E aí você tem que conciliar, você tem que fazer ali um jogo, conciliar pra você conseguir vender e agora vem o verão e bola pra frente. A loja tem quanto tempo? 6 anos? 6 anos. Quase 6 anos. Nossa, mas você fala com tanta segurança da loja assim... Parece que você está mais tempo na loja. É que você já deve gostar disso há tempos. Eu gosto. Gosto bastante. Gosto, o Michael mesmo pode falar. Às vezes eu tô em casa lá, tô olhando Instagram, tô olhando tendência, tô olhando, né? Adoro ver aqueles, no Pinterest, aqueles guarda-roupa cápsula que elas fazem. Uma calça, 5 looks. Adoro ver aquilo. Porque é uma forma de você usar mais vezes o mesmo produto. Eu sou muito a favor da compra assertiva. Não enfiar peças nas minhas clientes que elas vão usar uma vez e não mais. Mas redesenhar aquela peça dentro do teu armário, sabe? Nossa, não consigo nem imaginar você comprar uma coisa pra usar uma vez só na vida. Mas talvez um vestido, né? Mas acontece. E no mundo feminino acontece mais. Acontece muito, né? Nossa, que difícil. Porque o que acontece? A mulher, ela também é muito emocional. E aí, naquele dia, ela tava com um humor, ou um pensamento, uma energia, e ela foi e comprou aquela peça de roupa. E pode acontecer... Cara, eu falo que o maior sacrifício da mulher é quando ela vai viajar. Porque ela tem as peças limitadas dentro de uma mala. Pautora aqui, toda viagem... Nossa, mas não é só aqui. Senhora, uma semana Cara, de briga. eu demoro 15 dias pensando nas possibilidades. O que eu vou levar? E sabe o que acontece? Nossa. Olha o que é mais triste. Aí você leva, você tá lá no lugar e de repente passa uma pessoa na sua frente com uma roupa muito parecida com o que você tem no armário. E daí você se dói. Você fala assim, caramba, eu tinha uma peça igual aquela e eu não trouxe. Olha como vai ficar legal usar aqui agora. Nossa. A mulher tem isso sabe ainda. O que me dá mais raiva? Ou seja, a gente vai viajar uma semana, leva a roupa pra 15 dias e traz 5, 6 dias que não usou. E ainda pensa, a sua esposa pode confirmar, e ainda pensa assim, caramba, por que eu não peguei aquela coisa lá? Por que eu não levei aquele sapato? Por que eu não trouxe essa bolsa? Assim vai. Sabe o que a gente faz agora? Tá bom, a mala dela é dela, mas das crianças a gente faz junto, entendeu? Porque se não fazia a dela gigante, é das crianças gigante também. Agora não, das crianças pelo menos a gente faz o justo. O meu é um pouquinho mais fácil porque é 2 meninos, né? Mas assim, procuro... Eu lá em casa, na verdade, uso a ordem assim. Primeiro eu faço a dos meninos. Não pode faltar nada. Dispenso toda a energia montando a mala deles. E se ficar frio? E se chover? E se não sei o quê? O que a gente vai? Vai pra campo? Vai pra praia? Então, assim... Fiz a deles, parece que sai um peso da minha cabeça, assim. Aí eu vou pra minha.
E daí na minha eu demoro. E eu provo. E aí não sei o quê. Aí eu fico indecisa. Daí eu queria levar 2, 3 para a mais. Daí o quilo da mala não vai dar certo. O quilo é um negócio Ai, importante. Jesus, O quilo da mala é um negócio importante. E aí, e daí, né, ainda bem que o Maico, assim, ele é muito prevenido. Ele é um homem que leva 2, 3 mudas a mais. Ele é prevenido. Ele não é um homem assim, vou levar e tá bom. Não, ele é prevenido. Mas ele sempre deixa sobrar um espacinho na mala dele pra colocar alguma coisa minha. Ele é bem querido nessa parte. Não, mas eu faço minha mala em 5 minutos, minhas malas já estão tudo feitas, vixe, eu tenho tudo organizado, é que eu sobra a mesma coisa, né? Não, eu sou aquela turista que sofre. Sofre pra fazer e sofre num lugar porque eu não trouxe o que eu começo a lembrar o que eu tinha no meu armário. E nem usa tudo o que levou, claro, porque não dá, né? Não. Já melhorei bastante, já fui muito pior. Já fui assim de trazer meia mala embora, sem usar. Nossa, que desespero. Mas hoje já melhorei muito. Hoje já consigo, assim, trazer 1 ou 2 peças só que, tipo, 2 mudas que eu não usei. Que era o plano B e não precisei, né? Legal, 2, tá bom. Já melhorei muito. Mas, não, tá bom, mas Jasmine também melhorou, tá? Mas ainda sofro. Eu ainda sofro na hora de viajar. Eu sou aquela turista que sofre. Ai, por que eu não trouxe isso? E por que você acha isso? Por que a mulher tem esse negócio? Eu não sei te explicar. É nosso isso. É um dos nossos encantos. Se fosse assim, a gente ia andar de jeans e camiseta e daí não ia ter graça, né? Não ia ter graça, Não, mas é engraçado, é todas, né? Todas. É todas, A que gosta de jeans e camiseta, ela tem as camisetas do jeito que ela gosta, o jeans tem a particularidade que ela gosta e ela consegue encantadoramente trocar o calçado e fazer aquele jeans e camiseta virar outra coisa. Tipo, a cor do jeans, é detalhes, mas ainda faz muita diferença. Exato, é o acessório, é a bolsa e dá aquele uau. É um encantamento. Entendi. É da mulher isso. É da mulher isso. É nosso. Eu tenho minha filha, né, e ela gosta de acessórios, ela, assim, eu vejo a diferença, sabe, assim, quando ela combina uma coisa com a outra. Claro que a mulher tem isso, mas quando é essa filha, sabe, eu olho diferente ela. Então ela usa o brinquinho, ela usa o arinho, ela usa na bolsinha, Cara, nossa, eu tive uma fase da minha vida que eu amava, sempre gostei muito de combinar. E por isso que eu falo pra você que uma das minhas maiores dificuldades foi misturar texturas e cores. Isso eu tive que aprender, eu tive que fazer um exercício. Você sempre gostou de combinar. Mas eu gostava de combinar assim. Se eu tô com uma blusa vermelha, a pulseira do relógio é vermelha, o brinco é vermelho, ou o sapato é vermelho, até a bolsa é vermelha. Eu vim dessa época, sabe? E aí veio essa bagunça. Eu não sei que época que é e não imagino que época que a gente tá, E aí fizeram uma bagunça na moda e começaram a colocar rosa com laranja, verde com azul e roxo com amarelo. E eu, caramba, e agora? Nossa, eu não fazia ideia disso. E agora é assim. Mas só que aí, quando eu comecei a ver, cara, isso é legal, porque você, tipo assim, não tem mais uma regra básica. Vestiu, gostou, ficou bom? Vai que acertou. Nossa, que bom, hein? Vai que acertou. Entendi. Então isso ajudou muito, né? Porque antes era tudo muito certinho. Nossa, é muito difícil, né? Exatamente. Você tinha que ter o sapato pra combinar com o cinto, pra combinar. Sim. Agora não, você vestiu. Você olhou no espelho, tá legal? Você gostou? Então vai que tá certo. Legal. Nossa, facilita a vida, hein? Facilita muito. Principalmente um homem já tava largado fazia tempo, né? Mas tem, ainda assim, eu percebo que tem clientes, tem todo tipo de cliente. Tem essa cliente que é assim e que tem um feeling muito legal pra montar o guarda-roupa. Tipo assim, tudo que ela bota fica legal, sabe? E tem a cliente que tem dificuldade, que ela chega e ela fala assim, Ju, me ajuda. E a gente monta os lookzinhos assim, ela fala, gostei, eu vou conseguir usar. Beleza. Que legal. Então tem ainda os dois, né? Os dois tipos de clientes. Os dois, tem que dar desenhado pra todos, tá? E você tem os 2 tipos de vendedor também? Tem. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter, já pra cada um gosta de um tipo de vendedor. Exatamente. Tem o que gosta do vendedor que mostra tudo, tem o que gosta do vendedor que respeita a opinião. Eu só vim pra ver isso aqui, é isso aqui que eu quero ver, pronto, legal. acabou. Mas você vai aprendendo, né? Tem o cliente que gosta do vendedor que monta os looks pra ele, então Nossa, que legal, meu. Com 12 anos você já tem tanta experiência, assim, de tanta área. Você tem que observar muito. Eu acho que é observar. Ninguém sabe tudo.
Mas você é capaz de aprender. Eu não sei tudo. Se, por exemplo, se me largar no balcão da Casa Nostra para vender, por exemplo, a parte hidráulica de uma casa, eu vou ter muita dificuldade. Mas tipo assim, quando você pode, você vai aprendendo. E eu também não posso saber tudo 100%, porque se eu ficar só lá aprendendo, quem que vai gerir a minha empresa? Eu não posso só perder tempo, Gastar não. toda essa energia numa tarefa. Gastar toda a energia aprendendo como é que usa cada coisinha ali, porque quem vai gerir a minha empresa? Aí eu vejo muito empresário sentado no caixa, né? E aí, pô, Não dá. a empresa dele não tá gerando, não tem estratégia, não tem nada, porque ele tá sentado no caixa. Danilo, exatamente há 10 anos atrás, quando virou aquela chave que eu falei assim pro Michael, não, é por aqui que a gente tem que ir, e aí a gente conversou com o nosso sócio e decidiu, então, comprar a parte deles e vamos tocar. Eu fui fazer aquele curso que eu falei pra você, né, que eu saía, deixava o meu bebê em casa e tal. E nesse curso, nesse momento, um determinado momento lá, o palestrante, ele falou um negócio e eu nunca mais esqueci daquilo. Ele foi prestar consultoria para um cara que tinha uma rede de postos de combustível. E os anos estavam passando e ele começou, tipo assim, no auge ele estava com 6 postos e de repente ele estava só com mais um. Ele foi quebrando, foi perdendo. E ele estava com um posto de combustível. E ele contratou esse pessoal para fazer consultoria. E ele falou para eles assim, cara, eu não sei onde eu errei. Porque cada dia da semana eu ia num dos meus postos, eu conhecia os meus clientes, eu sabia exatamente quem que era meu cliente e quem não era. Eu chegava no posto, eu ia abastecer os carros dos meus clientes, conversava. Eu sabia o que tinha no meu estoque e o que não tinha de cor. E foi falando tudo, né, pro consultor lá, né? E falou. Quando ele terminou de falar, o consultor olhou para ele e falou assim, enquanto você fazia tudo isso, quem administrava o seu negócio? Cara, isso foi pra mim assim, eu nunca mais esqueci disso. É muito bom pra gente não se cobrar tanto, né? Que você não tem obrigação exatamente de saber como todos os produtos lá do shopping funcionam exatamente. Eu gostei da palavra que você usou. É uma perda de tempo. Porque o meu tempo tem que estar investido em outra coisa. Isso daí, alguém tem que fazer esse trabalho, é muito importante, mas o meu tempo tem que estar em outra coisa. Você tem que ter os especialistas em cada área, né? Eu tenho uma frase que é muito boa. Tem um amigo meu que falou, cara, porque senão, ele tava contando isso, porque senão, cara, eu vou trabalhar tanto que não vou ter tempo de ganhar dinheiro. E esse é o fato. Exatamente. Tem cara que trabalhar tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. E administrar o seu negócio é o que faz ganhar dinheiro. Exatamente. É o X da questão, né? É o X da questão. E por isso que tem gente que é tão bom trabalhador, trabalha tanto, mas não consegue dar aquela guinada nos negócios, né? E tem gente que, na verdade, assim, talvez não é tão bom trabalhador. Mas tem a jogada. Mas tem a manha. É pegar um pedreiro e botar do nosso lado. O cara trabalha 10 vezes mais do que nós. A gente não aguenta trabalhar dele, não mas, tem como... Mas na hora de ver o resultado, o lucro, Às vezes ele tem uma trabalho. dificuldade ali com os números e Então o negócio não é só trabalho, o negócio é muito mais gestão, equilíbrio, equipe, isso aí tal. É o administrar, né? É isso aí. Legal, meu, é isso legal. que torna o negócio encantador. Pô, legal, meu. Que bom. Prazer, viu? Gostei muito da sua história. Achei legal, meu. E assim... De coragem. Coragem e amor. E amor. E assim, ó, que nem eu te falei antes nos bastidores, né? Eu não tenho intenção, por exemplo, não sou linda para ser uma modelo. A Ju, acho que não teria facilidade em ser uma influencer. Mas, assim, eu gostaria de ser uma incentivadora de mulheres. Porque eu acho que, assim, ó, não importa se você escolheu ficar em casa ou se você escolheu trabalhar, dá para conciliar. E eu vejo hoje muito uma briga muito forte entre as mulheres que decidiram ficar em casa. Não vamos nem falar naquelas que por obrigação, porque não tinham com quem deixar as crianças. Aquelas que, assim, têm uma vida social tranquila e decidiram ficar em casa. E aquelas que decidiram, têm uma vida social tranquila, uma vida financeira mais tranquila, mas decidiram trabalhar. Eu acho que, assim, ó, a gente lutou tanto ao longo desses anos, nós mulheres, por igualdade, por visibilidade, por independência financeira. Então, não é sobre
quem você é na hierarquia da casa ou na hierarquia social. Se hoje eu sou uma alta empresária ou se eu sou uma assalariada. É sobre ter a liberdade de escolher o que vocês... Eu realmente estou vivendo o que eu escolhi para mim. Eu estou sendo a dona de casa e a mãe legal que eu sonhei porque eu escolhi. Eu escolhi ser empresária. Tá legal assim? Porque aí você consegue dar conta. De qualquer forma, você vai ter pressão. Só que Ju, meu, eu fico imaginando você, sabe? A pressão que você deve ter passado, tipo... sei lá, no começo o negócio ia mal. Natural, briga, sofrimento. Aí você chegava em casa, seu filho bebê, você fala, ai, meu... É isso. E aí, preciso disso? Não preciso, mas... E é que nem eu falo pra você, e as críticas vêm muito na frente dos elogios. Você leva 10 críticas até que você leva um elogio. E as pessoas não entendem que, por exemplo, assim, que nem nós falamos, não é só sobre dinheiro. Mas eu tava adoecendo. E quantas mulheres eu vejo que elas gostariam de estar lá fora, trabalhando, produzindo. E, eu não tenho com quem deixar meus filhos. Ou, o meu esposo não me apoia. Né? E, ao mesmo tempo, quantas mulheres que, por exemplo, assim, gostariam tanto de poder ficar em casa, mas o financeiro não dá. Elas têm que ajudar o marido. Sim. Então, assim, seria tão mais leve se os maridos também fossem mais parceiros, compreensíveis. Né? Ela tá se doando... tanto, né? E entender-se que é uma equipe. Pô, tamo junto nessa, né, meu? Exatamente. Pô, não sou só eu e não é só você. Tamo junto nessa, pô. E é que nem eu te falei, não é sobre a mulher ganhar mais ou a mulher ser super bem-sucedida e exatamente. tal. É sobre você poder ter a liberdade de escolher quem realmente você quer ser. Você quer ser aquela... O que enche o seu coração? Enche o seu coração, o que te dá orgulho é o seu marido chegar em casa e tá aquela mesa super bem posta, os filhos ali limpinhos e tal. Você participou de tudo a rotina deles, ou você tá produzindo lá fora, né? Gerindo uma empresa, tocando uma equipe de trabalho e ainda assim, claro, sendo mãe, né? Claro, porque isso uma coisa não tira a outra. Eu vi uma frase no livro que falava assim, qual dor você quer ter? Porque dos dois lados você terá dor. Mas qual que você aguenta e fala, eu aguento, mas eu vou seguir? Porque de um lado você pode falar assim, meu, qual você tava? Pô, você tava em casa e tal, tava tendo a dor, mas falava, meu, não aguento mais essa dor não é pra mim. Aí você foi lá ter a vida de empresária e tal, a dor horrível de não ficar perto dos filhos e tal, mas você falou, não, essa é a minha dor. Exatamente. Eu lembro que uma vez, no período assim que eu tava com mais depressão, numa discussão minha com meu esposo, ele usou esse seguinte termo, ele falou assim, cara, mas o que te falta? Você tem uma vida de rainha. Porque realmente eu tinha. Eu tinha um carro, eu tinha uma casa boa, eu tinha dinheiro para comprar. Ele não me negava as coisas, Sim. Eu podia viajar igual, eu não precisava fazer cálculos para ir ao supermercado, mas eu não estava feliz, eu não estava realizada. Não é o dinheiro, o negócio do dinheiro é lindo, mas exatamente, exatamente. Então eu falo assim, é mais sobre respeito e você realmente ter a liberdade. O que é a luta das mulheres? É ter a liberdade de escolher, que nem você falou, qual dor eu suporto mais, o que realmente eu quero, onde eu vou estar feliz. Eu quero ficar em casa, então eu vou assumir isso aqui e eu vou fazer valer. Agora, porque não é fácil, você falou. Exatamente, porque você vai ter os seus conflitos internos também, né? Ou, não, eu quero trabalhar fora, eu quero, né, me destacar em algum negócio, num ramo, produzindo alguma coisa, ou gerindo uma empresa, e vai ter a pressão. Cara, como eu tô sendo como mãe, será que eu não tô falhando como esposa? A dúvida vai ter, com certeza. A dúvida vai ter, sempre, sempre. Eu acho que o importante é nós, mulheres, sermos incentivadoras umas das outras. Porque fácil não é. Eu vejo com as minhas meninas lá da loja. Eu tenho mulheres, nós somos em 15, mulheres em vários setores e de diferentes idades. Tem de menos de 20, na casa dos 20, na casa dos 30 e com mais de 40. Não, em nenhuma das fases é fácil. Todas as fases têm dúvidas, Todas as fases têm dúvidas. Eu tenho mulheres que não têm filhos ainda e elas se questionam, vou ter, não vou ter, paro de trabalhar, não paro, o que eu vou fazer? Tem aquelas que já têm e estão vivendo aquele turbilhão de coisas, e será que vou parar, continuo, o que eu faço? Não posso, que eu preciso manter os filhos.
Tem aquelas que o filho já cresceu e fala assim, cara, mas e agora? Será que eu continuo trabalhando porque me faz bem ou será que eu vou viver a minha vida? Então, Tem as que não tem filho e, putz, será que eu fiz a decisão certa, errada? Nossa, é difícil mesmo. é difícil. É bem difícil. É que nem a gente falou, né? Parece que pro homem tá tudo tão natural, já pré-definido. Não parece que não tem esse conflito, né? Não, mas com toda certeza a vida do homem é muito mais fácil que a da mulher. Só da mulher ter que se depilar já ferrou a vida de qualquer um. Pior. Isso é horrível, Tem mas que isso não fazer tem lógica nenhuma. sobrancelha. Não, eu brinco. Pô, Eu brinco não pode com contar isso pra elas, né? Eu brinco com o Maicon que a gente, assim, ó, vai sair de casa. Por exemplo, você tem um evento. Cara, o homem pula dentro da roupa, ele tá pronto. Passa um perfume, pronto. A mulher já começa o dilema. O que eu vou fazer no cabelo? Tem que fazer sobrancelha, cílios, unha. Eu vou maquiar, não vou maquiar. O que eu vou vestir, o que eu não vou vestir. Aqui a gente combinado é o seguinte, a hora que ela começa a se maquiar e a hora que eu vou me arrumar. Não, Até lá em lá casa eu não é tô muito quieto diferente. fazendo nada. Lá em casa não é diferente. O Maico fala assim, Ju, quando você tiver com o cabelo pronto e a maquiagem, daí você me avisa. Que em 5 minutos eu tô pronto. É desse jeito. E pode ser a roupa que for, a ocasião que for. O homem tá sempre bem vestido. É. E a mulher, cara, se a gente cometeu o erro do deslize de dar aquela exagerada, eu mesmo gosto muito eu gosto de um brilhozinho, hein? Então, isso que eu ia falar, o clássico, que é muito fácil, né, também. Quem convive muito comigo sabe que eu costumo dizer assim, que se não for pra brilhar, eu nem saio de casa. Eu gosto de um brilhozinho, hein? E aí, às vezes, tem que dar uma cuidada, né? Às vezes eu dou uma exageradinha, mas... Acontece. Uhum. Mas eu sou dessas. Se não for pra brilhar, nem saio de casa. Eu gosto de falar lá no trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com mulher, mas a mulher não é fácil. Não. E o problema não é nem mulher lá dentro, o problema é mulher com mulher lá dentro. Não é uma coisa simples. As mulheres têm um negócio que às vezes tá bem, às vezes tá ruim, às vezes puta, eu brinco com os meninos que trabalham com nós lá. Eu falo pra eles, porque tem as 15 mulheres que trabalham lá e mais as que ele tem em casa, né? E se tem filhas ainda. Então, assim, se todos os dias do mês alguém tá com TPM. Alguém tá num dia bom e alguém tá num dia ruim. Cara, esses meninos, sim, eles têm o dom do malabarismo. Porque às vezes sai de casa, a mulher tava com TPM, chega lá na loja tem 15. Pega outra. Nossa, tem 15. E cada uma tem uma personalidade. Umas na TPM ficam deprimidas, outras compram briga com o mundo inteiro. Então, você sabe que isso que eu... Mas esses problemas, pra mim, não é da empresa, é um problema nosso, gestores. Porque a nossa função é fazer que eles funcionem. E se eles não estão brigando, ou um tá brigando com o outro porque tá nervoso, é responsabilidade nossa. Sim. Então eu vejo que essa é uma coisa. Mas mulher, pra mim, é igual criança, mulher e homem. Puxa, a mulher é muito mais rápida, ela é muito mais viva do que o homem. Mas ela tem essas... Todo lado tem um lado bom e um lado ruim, né? Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote, exatamente. E todas têm. Desde a mais humilde, tem que tá lá em casa, que às vezes não tem recurso, ela também passa por todo esse turbilhão emocional que uma grande empresária passa no dia a dia também. A diferença talvez é o nível de exposição que essas mulheres têm, uns vê mais, outros vê menos, né? E aí eu falo assim, é muito mais fácil você julgar aquela dona de casa que tá lá num dia ruim, é uma amargurada, é não sei o quê, ou a grande empresária, é uma estressada, é uma, né? Mas na verdade é tudo, às vezes, um dia que você não tava bem e a pessoa te viu e julgou por isso e... Você sabe que eu lá na empresa, eu falo isso, se tem dois no mesmo cargo entre uma mulher, eu apostaria na mulher. Eu gosto do estilo que a mulher pensa, sabe? Ela tem uma empatia, ela consegue se pôr no outro lugar. Eu prefiro 1000 vezes ter uma equipe eu sempre faço essa pesquisa dentro do trabalho, você deve fazer também, de quantas mulheres eu tenho, quantos homens eu tenho e quanto que ganha, sabe? Não só para não ser injusto com nenhum dos lados, mas para que ter esse aprendizado que os dois lados, serve para esse equilíbrio. Para mim, uma empresa tem que ter equilíbrio, igual o financeiro e o comercial. Exatamente. Homem e mulher tem que ter equilíbrio. Até porque o homem, eu acho que ele tem mais facilidade. Eu vejo lá em casa, por exemplo, muitos negócios que eu e o Michael a gente conversa, eu não faria.
E ele tem uma segurança, uma convicção maior de que não vai dar certo, né? É uma equipe, né? Exatamente. Um para um lado, outro para o O outro. homem ajuda. tem bem mais. Eu acho que nesse ponto, assim, a mulher ainda tem muito que amadurecer. A gente tem medo, mas é por quê? Porque a gente é tão, assim, cuidar de tudo para que dê tudo tão certo, né? Que aí, às vezes, a gente acaba se freando, né? Nesse mundo empreendedor, né? Mas o homem também tem lá do, sei lá, o homem é meio arriscado, não é arriscado, é meio aventureiro, assim, sabe? Tem muita coragem às vezes, e aí a mulher dá uma segurada a mais. Por uma coisa que eu gosto muito desse exemplo, quem dirige dentro de empresa, aqueles montacargas, aquelas coisas de empresa grande, é tudo só mulher. Por quê? Porque a mulher cuida, o homem tira racha, faz uma curva meio, você arregaça o caminhão, ou coisa. A mulher não, a mulher, então você fala, caramba, tem dois mundos à parte, né? Duas personalidades duas diferentes. personalidades à parte, duas formas de pensar à parte. É legal. Bem assim. É legal. Mas tá bom, obrigado, meu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar Que bom aqui. que você Eu sei gostou. que você já trouxe personalidades riquíssimas, né? Muito conhecimento. Muito conhecimento, mulheres incríveis, homens, então, de histórias. E para mim foi uma honra ser convidado Que bom, para vir aqui contar um pouquinho da minha história. Que bom, obrigado. Obrigado.